Vou me virar de
música muito conhecida cá na faculdade e é a Madalena. Espero que gostem. Espero que tenham gostado e aproveitem. Obrigado. Deixem-me só dizer-vos que esta nossa tuna renasceu em agosto, mais ou menos, com este número, menos que este número de estudantes, e na próxima semana vai ter 31 membros na tuna. Um crescimento muito bom em tão poucos meses, e tem um trabalho enorme que têm estado a fazer com poucos ensaios ainda. Ainda não deu para ver quase nada aqui, mas se seguirem nas redes sociais, eles estão a fazer um trabalho fantástico. For those who cannot understand, just to tell you that they are many more. They are 31, but today they couldn't come, but for special attention for all of you and for ITA project, they came, and thank you. I'm very grateful. Thank you. Thank you. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara
representantes institucionais, estimados participantes nacionais e internacionais, em presença ou online, é com grande honra e satisfação que vos dou as boas-vindas ao Simpósio Internacional do Projeto IHET, Inclusive Higher Education Training Program. Este evento, acolhido pelas nossas instituições, a Atlântica e a SATLA, reflete o nosso compromisso com os valores de inclusão e diversidade, pilares fundamentais da nossa missão educativa. I'm so sorry for telling this in Portuguese, but I think you understand, and I hope that what you could understand, then we translate. Okay. Ao longo dos anos, a Atlântica e a SATLA têm desenvolvido iniciativas que visam promover um ambiente académico onde todos os estudantes, independente das suas condições e capacidades, possam encontrar apoio para desenvolverem o seu potencial ao máximo. Este simpósio é, sem dúvida, mais um passo firme nesse percurso. Este projeto é coordenado por alguém que conhece muito bem a nossa casa, o Dr. David Souto Maior, antigo aluno, atual docente investigador e um exemplo de um percurso de sucesso que esperamos para cada um dos nossos estudantes com necessidades educativas especiais. O Dr. David representa uma geração de estudantes que têm feito da sua formação um motor para a inclusão e é, sem dúvida, um estándar vivo dos valores que defendemos. A dedicação que ele tem demonstrado ao longo da sua carreira para promover a inclusão, seja aqui na Atlântica, seja nos seus ciclos de estudos avançados, é um testemunho do impacto que uma educação inclusiva pode ter. Hoje reunimos um conjunto de oradores ilustres cuja presença muito nos honra. Thank you for all of you. Gostaria de agradecer individualmente a cada um deles pela sua disponibilidade e por contribuírem para o sucesso deste simpósio. Começamos por saudar o excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, o Dr. Isaltino Moraes, cuja intervenção e apoio são essenciais para o fortalecimento da nossa comunidade educativa. Muito obrigado. Agradecemos ao Dr. Mário Nogueira, Secretário-Geral da FENPROF, que partilhará uma visão crítica sobre a inclusão no ensino superior em Portugal. A Dra. Mónica Canário, da APPDI, da Associação Portuguesa para a Diversidade e Inclusão, de cuja Carta Portuguesa para a Diversidade e Inclusão somos signatários, e que nos falará sobre as práticas inclusivas no recrutamento, enriquecendo a reflexão sobre diversidade no mundo laboral. A Dra. Margarida Cardoso, da Associação Salvador, partilhará a sua experiência em práticas inclusivas em contexto educativo. É também uma presença que muito valorizamos. A professora doutora Tânia Rocha, que está online connosco, investigadora da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e do INESC-TEC, trará uma abordagem equilibrada sobre os desafios e oportunidades da inclusão no ensino superior. Os docentes doutora Sílvia Coelho Martins e o Dr. João Pedro Cadima, da Escola Superior de Saúde de Alcoitão, abordarão a justiça ocupacional e a promoção da empregabilidade para pessoas com deficiência, trazendo uma perspectiva fundamental para a integração profissional. A professora doutora Cristina Espadinha, da Rede de Estudantes com Necessidades Educativas Especiais da Universidade de Lisboa e Presidente do Conselho Pedagógico da Faculdade de Motricidade Humana, enriquecerá este encontro com a sua visão sobre o apoio aos estudantes com necessidades especiais. E, claro, o próprio coordenador científico do projeto, o Dr. David Souto Machado, que apresentará os resultados do projeto, oferecendo uma visão concreta dos avanços realizados. A doutora Cláudia Costa, docente investigadora na SATLA, que será acompanhada pelas suas distintas colegas, que têm sido fundamentais no desenvolvimento dos conteúdos formativos e na coordenação de pacotes de trabalho que este projeto alberga. Agradecemos assim também à doutora Pipa Thompson, da ProEduca, da República Checa, à doutora Maria Barrales Fernandes, da CESUR, Espanha, à doutora Chiara Maiolari, sorry if I can't pronounce, que é da Archivio della Memoria de Itália, à doutora Joana Bach, da Denmark Computas Polónia, à doutora Dana Rabota, da Ásia e Roménia, à professora doutora Sheray Aldemir, da Mugastici Kokman University de Turquia. A vossa colaboração e dedicação foram inestimáveis para o desenvolvimento deste projeto e é uma honra contar com a vossa presença, quer fisicamente, quer virtualmente. Just everything to say that I'm very grateful for all of you. Gostaria também de reconhecer a Hands Voice
e as intérpretes João Peixoto e Gladys Teodolos, cuja participação na interpretação em linguagem gestual portuguesa é essencial para garantir que este simpósio seja verdadeiramente inclusivo e acessível para todos. Finalmente, um agradecimento especial à Agência Nacional de Erasmus Plus, cuja aprovação e cofinanciamento deste projeto foram fundamentais para o seu desenvolvimento. O acompanhamento constante da agência ao longo de todas as etapas do projeto demonstrou um compromisso inabalável com a inclusão e a inovação no ensino superior. A todos os que se encontram connosco presencialmente e aos que nos acompanham remotamente desde Portugal, Espanha, Itália, República Checa, Roménia, Polónia, Turquia e outros pontos da Europa, o nosso profundo agradecimento. É o vosso apoio e participação que transforma este evento numa verdadeira plataforma de conhecimento e de inspiração. E assim, sem mais delongas, convido ao palco o Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, o Dr. Isaltino Moraes, cuja visão e compromisso com a inclusão educacional têm sido um enorme valor para a nossa comunidade e sempre um apoiante das nossas instituições. Obrigada a todos. Senhora Diretora-Geral da Atlântico Instituto Universitário, senhoras e senhores, apenas umas breves palavras. Em primeiro lugar, para testemunhar este compromisso da Atlântica no sentido de trazer a debate situações que com frequência são esquecidas ou às quais não se dá devida importância. E, naturalmente, que, não sendo eu um especialista nesta matéria, gostaria de vos dizer o seguinte. Este tema da inclusão de jovens estudantes com necessidades educativas especiais do ensino superior é um desafio e é um debate que vale a pena ser levado a cabo, porque as experiências que temos em Portugal nesta matéria, eu digo, ao nível do ensino superior, são praticamente nulas. E a experiência que temos é essencialmente ao nível do primeiro ciclo. Curiosamente, não se tem discutido mesmo ao nível do segundo, terceiro ciclo ou secundário. Mas a experiência do primeiro ciclo, da inclusão de crianças, é, do meu ponto de vista, muito negativa. Porque não se tem sabido distinguir aquilo que é uma deficiência ou uma necessidade especial de educação com a deficiência profunda de determinadas crianças, que não têm esta ideia demagógica de inclusão de crianças com deficiência, com necessidades ditas, necessidades especiais de educação, tem feito com que, independentemente da dimensão dessa necessidade, ou se quisermos, da deficiência, tudo vai para a escola, é como que armazenado na escola do primeiro ciclo, não havendo, diz-se, bom, é importante que as crianças com deficiência possam conviver, contactar com outras crianças, e chamam isto de inclusão. Obviamente que uma criança que não tem, digamos assim, a noção, que não tem a consciência da interação com outras crianças, devido à natureza profunda da sua deficiência, obviamente que isso não passa de demagogia pura e transforma-se a escola do primeiro ciclo numa espécie de armazém de crianças com deficiência. E há que reconhecer que os próprios pais, muitas vezes, por dificuldades financeiras, que não têm condições de colocar as suas crianças em instituições onde poderiam ter uma evolução muito mais positiva, acabam por ficar armazenados na escola do primeiro ciclo, nas quais muitas vezes o próprio Ministério da Educação não tem condições de dispor de técnicos especializados que possam acompanhar essas crianças e, portanto, eu devo dizer que tenho uma experiência, sinceramente, muito negativa nesta matéria. Acho que temos um longo caminho a percorrer e, portanto, a ausência de organismos, de instituições especializadas para o acompanhamento dessas crianças acaba por ser mais fácil arrumá-los, atirá-los para as escolas do primeiro ciclo, para as escolas públicas, e ali estão. Eu estou a dizer isto com testemunho pessoal de experiências que eu conheço e que, na realidade, acho que não é tratar com dignidade essas crianças. Mas que fiquei surpreendido, confesso, quando tive conhecimento deste simpósio organizado pela Atlântica.
na medida em que se trata realmente de inclusão, de integração de jovens com necessidades educativas especiais, mas que naturalmente já passaram pelos outros ciclos, passaram designadamente pelo ensino secundário e, portanto, estão no ensino superior. Obviamente que estamos a falar de necessidades de natureza diferente. E é indiscutível que as escolas não estão preparadas, muitas vezes, para esse tipo de necessidades. Quer dizer, é indiscutível que há jovens que têm acesso à universidade e que, por qualquer, enfim, por deficiências que os caracterizam, têm necessidades que as escolas não estão capazes de satisfazer. E, portanto, este projeto, eu não conheço bem o projeto, mas daquilo que pude ver no programa, parece-me realmente com digamos, com um propósito muito importante, que é o de realmente incluir esses jovens com necessidades especiais, mas que seja na ótica do acolhimento, do ponto de vista do esbatimento de barreiras de natureza física, seja ao nível da própria preparação dos professores, que do ponto de vista pedagógico devem ter indiscutivelmente uma preparação especial para o acolhimento e acompanhamento desses jovens. Mas também os equipamentos, desde logo equipamentos de natureza digital, a acessibilidade com que esses jovens estudantes possam ter a todas essas ferramentas é realmente importante. E, portanto, é inovador. Quer dizer, na realidade, eu confesso, talvez devido à minha ignorância nesta matéria, mas desconhecia completamente a existência de projetos desta natureza. E, portanto, não me surpreende, quero dizer, não me surpreende que a Atlântica avance com um projeto desta natureza por uma razão muito simples. A Atlântica é uma instituição à qual a Câmara já esteve muito ligada. Hoje a Câmara está ligada mais, eu diria, quase que por laços afetivos e, portanto, é a nossa universidade, para além da Faculdade de Nutricidade Humana e da Escola Superior Náutica, foi realmente a terceira instituição universitária do nosso Conselho. Entretanto, apareceu o Instituto Sobretécnico, agora está a Nova, a Católica vem aí também, e, portanto, há realmente um crescimento exponencial de instituições universitárias no nosso Conselho. Mas a Atlântica chegou a ter como principal acionista a própria Câmara Municipal. E, portanto, estivemos na gênese desta instituição. Depois, obviamente, passou por muitas vicissitudes e é discutível que tem sido um caso exemplar de sobrevivência. E, portanto, de ultrapassagem de problemas, de vicissitudes extraordinárias e, ao que sei, os jovens licenciados por esta universidade, em alguns dos cursos, têm tido um sucesso em termos de empregabilidade extraordinária. Portanto, e o sucesso de uma universidade mede-se exatamente por isso. Quer dizer, a capacidade que esses jovens que aqui são formados tenham de encontrar emprego. Quer dizer, portanto, julgo que é o melhor incógnito que se pode dar a uma universidade é saber que a taxa de empregabilidade é significativa. E, portanto, não me surpreende a realização deste simpósio com este tema, porque, na verdade, a Atlântica tem tido essa capacidade de inovação e de sobrevivência num contexto que provavelmente já foi mais difícil, de sobrevivência num contexto em que a disputa de alunos é extraordinária, indiscutivelmente, embora eu pense que já foi pior, não é? Julgo que a Universidade Atlântica já ultrapassou essa fase, os alunos, julgo que o número de alunos tem vindo a crescer. Quer dizer, portanto, quero dizer que, enquanto Presidente da Câmara Municipal, para mim é um privilégio, é um prazer estar aqui e estou aqui exatamente para testemunhar o apreço da Câmara Municipal, o reconhecimento da Câmara e dizer-lhes que, independentemente do esforço financeiro, que neste momento é zero, embora, enfim, estamos sempre disponíveis para cooperar. Eu espero, não sei como é que estão as instalações agora que vão arrancar, mas é indiscutível que, do ponto de vista da criação do campus universitário da Atlântica, aqui na fábrica da Póvoa de Barcarena, é nosso propósito e consideramos que realmente há a tendência de crescimento e a Câmara Municipal estará sempre disponível para facilitar a vida a esta instituição, no sentido de acompanhar a sua tendência de crescimento. E, portanto, estou aqui exatamente para testemunhar esta disponibilidade da Câmara e este reconhecimento da Câmara pelo vosso esforço e que, naturalmente, se mede através de muitas situações, mas também se mede exatamente pela capacidade de inovação que realmente tem tido num município que, como sabem, eu às vezes falo pouco destas coisas,
porque tenho sempre receio de causar invejas. Cada vez que eu falo em Oeiras, há muita gente que diz lá está o Idaltino a fazer propaganda, mas na realidade vocês estão situados num município que, não resisto a dizer-vos isso, é a segunda economia nacional. É um motivo de orgulho para nós, mas ao mesmo tempo, enquanto cidadão, não deixo de reconhecer que é pouco para Portugal. Quer dizer, isto também demonstra a nossa dimensão. Quer dizer, um território com 48 km², com 170 mil habitantes, e que gera 34 mil milhões de euros no seu volume de negócios das suas empresas, logo a seguir a Lisboa, 2 vezes mais que a cidade do Porto e 5 vezes mais que Cascais, que passa por ser um município rico. Portanto, este é o território onde nós estamos. De maneira que é natural que tudo o que sejam iniciativas na área da inovação, da tecnologia, da ciência, enfim, da investigação, em todas essas áreas o Oeiras está. E não posso deixar de dizer que somos o único município em Portugal que tem uma agenda de ciência e tecnologia. E nessa agenda de ciência e tecnologia nós já destinamos 2% do orçamento do município, que já levantou pouco, portanto já não tão pouco como isso. Em 2025 será um orçamento na ordem dos 300 milhões de euros. E, portanto, dá um pouco a ideia dessa dimensão. Eu sei que muitos investigadores, cientistas, reclamam que o Governo deve destinar 1% à cultura, 1% à ciência. Pois bem, nós à cultura já destinamos 2% e à investigação e ciência outros 2%. Portanto, isto dá a ideia da importância do papel que as universidades, que as instituições universitárias têm no nosso concelho. Portanto, eu desejo o maior sucesso a este simpósio e, naturalmente, naquilo que for necessário a participação da Câmara, contem connosco. Muito obrigado. Vamos agora passar a palavra ao próximo orador, mas queria só, nos primeiros agradecimentos, não mencionei todas as pessoas e não vou conseguir fazê-lo, nem devo, mas queria agradecer à nossa Presidente da ESAD por estar presente e aos professores do seu todo, mas que estão aqui muito representados da enfermagem, também da engenharias, também de fisioterapia, e às nossas colegas também do staff, porque é muito importante que todos, de GSTI, é muito importante que todos possamos participar dos nossos projetos, mesmo que às vezes as áreas não sejam as que trabalhamos na nossa investigação. Muito obrigada por estarem presentes. Aliás, esta área acaba por ser transversal a todos e muito obrigada. I was just saying thank you to our professors and our president of the School of Health that is here and help always in these projects and with her team of professors. So, queria chamar então o Dr. Mário Nogueira, secretário-geral da FENPROF, que partilhará uma visão crítica sobre a inclusão no ensino superior. Muito obrigada. Antes de mais, uma boa tarde a todas e a todos, e começar por dizer que para nós aceitar este convite foi imediato, na medida em que estamos precisamente a iniciar um trabalho, ou melhor, eu diria até já a desenvolver um trabalho sobre as questões da inclusão no ensino superior. Como se sabe, até onde não chega o decreto-lei atual sobre educação inclusiva e que, portanto, em nossa opinião, é uma falha muito grande do sistema educativo e vem mesmo a propósito de podermos estar aqui hoje. Eu, para partilhar convosco algumas ideias, preferi escrever, até por limitações de tempo, porque já me conheço e sei que se não for escrito já não há mais conferência hoje e, portanto, se me permitem, vou passar a ler. Depois da exclusão pura e simples, a escola passou a aceitar alunos diferentes, principalmente por motivo de deficiência, num primeiro momento em ambientes segregados, de seguida promovendo a integração e hoje dando passos para que a educação seja inclusiva. Em Portugal temos um quadro legal sobre a educação inclusiva, aprovado em 2018, que é considerado como dos mais avançados da Europa. No entanto, não se aplica ao ensino superior e nos níveis de educação e ensino a que se dirige, a falta de recursos tem condicionado a sua concretização, isto é, nas escolas, apesar do esforço dos professores, dos alunos, das famílias, a falta de recursos, de facto, tem sido um problema e a educação inclusiva está ainda longe de ser realidade. E deve ser realidade, porque a escola tem a obrigação de acolher todos os alunos
seja qual for a diferença que eles tenham, seja qual for o grau de deficiência que ele apresente, a escola tem de ter condições para acolher todos e não de excluir alguns, porque lá não cabem ou porque não é possível de os integrar nessa mesma escola. E a razão é muito simples. A razão é muito simples. É que mais tarde, enquanto cidadãos e cidadãs na sociedade, eles vão viver com os outros. E a escola tem a obrigação de ser o espaço e o tempo em que eles começam também a aprender e ter competências para viver na sociedade. Portanto, é a nossa opinião que o problema não é ter todos na escola, o problema é a escola não conseguir dar as respostas que é obrigada e deve dar a todos e a cada um de acordo com as suas diferenças. A educação inclusiva não se dirige apenas a alguns alunos e tem por objetivo respeitar a especificidade de cada um, assegurando os apoios que cada um necessita. Contudo, não podemos ignorar que há grupos mais vulneráveis, logo mais castigados pela falta de respostas, ficando por isso mais suscetíveis à discriminação e à exclusão quando os apoios não existem ou são insuficientes. Nos tempos que correm já se ultrapassou a fase do todos diferentes, todos iguais, por se compreender que as diferenças não podem ser tratadas da mesma forma nem anuladas, mas têm que ser respeitadas, desde logo merecendo respostas também elas diferentes. Aspectos como a deficiência, mas também a etnia, a raça, o género, a classe social ou a religião são apenas algumas diferenças que estão na origem de tratamentos discriminatórios. A inclusão não pode ser considerada exceção ou opção ideológica, como por vezes ouvimos, mas direito fundamental de todos os indivíduos e não deve ser, nem pode esgotar-se na educação, mas estender-se a tudo o que faz parte da vida dos cidadãos e das cidadãs. A educação, contudo, será sempre o ponto de partida para que tenhamos sociedades inclusivas, respeitadoras das diferenças e promotoras de uma sã convivência, sendo condição necessária, ainda que não suficiente, por exemplo, para garantir a paz nas nações e entre elas. Se há dificuldade em garantir uma educação efetivamente inclusiva na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário, no ensino superior o problema é ainda maior, pois neste caso nem sequer existe um diploma legal enquadrador que, respeitando a autonomia das instituições de ensino superior, estabeleça linhas gerais de referência que deverão ser respeitadas e aplicadas, ainda que no quadro dessa autonomia. De acordo com estudos realizados em Portugal e também alguns levantamentos feitos pela FENPROF, pode dizer-se que as instituições de ensino superior são muito diferentes na forma como procuram assegurar ambientes inclusivos. Umas têm gabinetes que tentam atender a necessidades que lhes são apresentadas, mas outras praticamente nada fizeram para garantir uma resposta, por mínima que fosse. É claro que poderíamos, quiçá deveríamos, tentar compreender o que se passa a montante e que resulta de um baixo índice de alunos fora do padrão convencional a conseguir chegar ao ensino superior. Todavia, apesar do reduzido número de alunos, as instituições não estão a corresponder ao que se deverá exigir, sendo verdade que muito também tem a ver, é responsabilidade dos governos e tem a ver com a situação de subfinanciamento que já se tornou crónico em que vive o ensino superior em Portugal. O que por norma é, em primeiro lugar, por vezes apenas garantido, são as condições de acessibilidade e mobilidade, com a eliminação de barreiras arquitetónicas, a escolha de salas nos andares térreos, prioridade em atendimentos ou mesmo lugares para viaturas com identificação de condutor deficiente. Estas, porém, são normas a que estão sujeitos todos os serviços, públicos e privados, pelo que as instituições de ensino superior não poderiam ficar de fora. Outro domínio importante, a que não todas, mas uma maioria de instituições presta atenção, é o apoio à frequência dos cursos, disponibilizando textos em braille, intérpretes de língua gestual portuguesa ou permitida a gravação de aulas. Estes recursos, no entanto, já não são generalizados, como acontece com as questões da acessibilidade e mobilidade, sendo conhecidos casos de estudantes cujos apoios foram pagos pela família, designadamente apoios prestados por técnicos especializados para efeitos, por exemplo, de interpretação de LGP, conversão em braille, ou outros, como sejam, por exemplo, os apoios necessários para jovens com paralisia cerebral. Também se conhecem casos em que um dos membros da família ou um assistente pessoal
pago pela família, foi autorizado a acompanhar o estudante nas aulas. Domínio igualmente importante, mas de todos, aquele para o qual as instituições estão menos preparadas, é o que se refere ao designado apoio pedagógico, social e emocional. Neste domínio podemos incluir a adoção de estratégias de diferenciação pedagógica, adaptações curriculares ou formas alternativas ou apoiadas de avaliação, incluindo exames, sendo ainda mais reduzido o número de IES com respostas adequadas. Por último, os apoios psicossociais, que podem ir da atribuição de bolsa de estudo até ao acompanhamento médico ou por técnicos especializados como psicólogos ou terapeutas. Algumas instituições integram estes apoios nos seus estatutos, contudo, daí à realidade vai uma larga distância a que, mais uma vez, não é alheio o seu subfinanciamento. Para se perceber o nível de subfinanciamento, o Orçamento do Estado para 2025 em Portugal prevê uma verba para a inovação e a ciência, onde se integra o ensino superior, que não chega a 1,4% do produto interno bruto. E isto dispensa comentários, quando nós sabemos que as recomendações das organizações internacionais só para a ciência e tecnologia são de que os Estados disponibilizem uma verba na ordem dos 3% do PIB. Aqui não chegamos a metade e sem ovos dificilmente se fazem as omeletes. Tal como já aconteceu nos demais níveis de educação e ensino, as IES, para acederem aos pedidos de acompanhamento dos estudantes com necessidades específicas, reconhecendo-lhes um estatuto especial, exigem relatórios clínicos e psicológicos. Esta é uma perspectiva, em nossa opinião, não correta, pois exclui muitos alunos, como já aconteceu na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário, com a aplicação da designada Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, a CIF, que é uma classificação da OMS e que, dada a sua natureza clínica, deixou de fora muitos alunos por não serem elegíveis por aquele referencial, mas, felizmente, esse é tempo passado. Escusado será justificar, porque mesmo entre os estudantes que chegam ao ensino superior, muitos não concluem os cursos. Esta é uma abordagem possível do problema, que creio retrata insuficiências do ensino superior em Portugal para assegurar uma educação inclusiva. Independentemente da sensibilidade e ou disponibilidade das instituições, seria muito importante, eu diria determinante, para que se altere esta situação, para além do financiamento e de uma educação efetivamente inclusiva a montante, a existência de um quadro legal de referência, o qual, não pondo em causa a autonomia, estabeleça normas a cumprir no sentido de serem criados ambientes efetivamente inclusivos. Uma última nota. Em março de 23, o ano passado, em Portugal, foi aprovado o projeto de tornar o ensino superior mais inclusivo em Portugal, um projeto para 2 anos, 2023 e 2025, no âmbito do Instrumento de Assistência Técnica, TSI, sigla em inglês, que é uma iniciativa promovida pela Comissão Europeia. O governo anterior apresentou publicamente em 23 de novembro passado. Segundo a informação na altura, da Direção-Geral do Ensino Superior, o projeto investigará as experiências de outros países que se encontrem a desenvolver estratégias com objetivos semelhantes. Também através de auscultações a vários grupos de interessados em diferentes pontos do território nacional, estou a citar a Direção-Geral do Ensino Superior, tentar-se a compreender melhor esta realidade, nomeadamente as causas específicas que, em diferentes contextos, estão a limitar o acesso destes estudantes ao ensino superior em Portugal. Com base nas conclusões, e continuo a citar, será possível desenhar e implementar um plano de ação, incluindo medidas legislativas possíveis e não legislativas também, que, segundo a DGES, permitirá o desenvolvimento de soluções que aumentem o acesso e a conclusão de estudos no ensino superior para grupos de estudantes que sejam desfavorecidos ou que tenham outro tipo de problemas e que neste contribuindo assim para o aumento da equidade e inclusão do ensino superior em Portugal. O projeto foi financiado com uma verba de 600 mil euros, atribuída pela União Europeia, através da TSI, implementado pela OCDE, em colaboração com a Comissão Europeia, para um período de 2 anos, de 23 a 25, como já afirmei. Já passou quase um ano
e desconhece o desenvolvimento deste projeto. A FENPROF aguarda resposta ao pedido de informação que já, em tempos, dirigiu àquela Direção-Geral. A nossa opinião é, de facto, que nós, se queremos ter uma sociedade inclusiva e se queremos ter uma escola inclusiva, não basta dizer que queremos, não basta dizer que incluímos alguns, não basta dizer que estamos abertos e disponíveis a integrar, e hoje cada vez as diferenças são maiores e o que distingue cada um é de facto, cada vez a diversidade é mais notada e é maior também, e portanto nós vamos ter mesmo neste país, se queremos que ele seja um país, uma sociedade inclusiva, de apostar na inclusão desde a escola. E não podemos ter legislação e práticas de inclusão até determinado patamar e depois, quando chega ao ensino superior, pensar isto já não é para estes, isto é para os outros e estes ficam por ali. E é esse o trabalho que queremos desenvolver e por isso saudamos esta iniciativa, porque irá com certeza contribuir nesse sentido. Obrigado. Seguida chama ao palco a doutora Mónica Canário da APPDI, Associação Portuguesa para a Diversidade e Inclusão. Antes de mais, obrigada pelo convite. É sempre um prazer vir à terra onde eu nasci, não é? Ainda havia uma maternidade na altura em Oeiras, hoje em dia já não. Também sou aqui vizinha, não sei se mas pronto, é sempre bom estar aqui. Em particular na Atlântica, que é um parceiro muito importante para a APPDI. Acho que devia mesmo mencionar isto, porque estou a perder aqui um bocadinho de tempo, mas a Atlântica é um dos principais parceiros do programa Engenheiros por um Dia. A Patrícia não está cá hoje, não é? Mas temos realmente uma engenheira, que é a Patrícia Pinheiro, que é incrível nas atividades que dinamiza no nosso programa e, portanto, eu sou uma das maiores fãs da Patrícia e não gosto de deixar isto de fora sempre que posso. Portanto, agora, um bocadinho do que é a APPDI, o que é que nós fazemos e qual é o ponto que nos leva aqui ao recrutamento inclusivo. Nós somos uma associação bebé em comparação com algumas das associações que estão cá hoje. Nós fomos fundados em 2018, mas o nosso trabalho remonta a 2016 com um projeto que ainda hoje temos, que é a Carta Portuguesa para a Diversidade. A Carta Portuguesa para a Diversidade é um instrumento que a APPDI tem, que está dentro da DG Justice and Consumers da Comissão Europeia e que pretende trazer aqui, ou criar aqui locais de trabalho mais diversos e inclusivos. Ainda um bocadinho atrás, portanto, estes são os eixos que nós temos 6 eixos de atividade na associação e temos um eixo em específico para o ensino superior, para as escolas, para os centros de investigação, que é o eixo de ser referência em diversidade e inclusão, que na verdade acaba por se operacionalizar com o trabalho que o nosso grupo de trabalho de conhecimento científico faz, que acaba também por dar aqui uma validação técnica e científica a tudo aquilo que é o trabalho feito pela associação. Como eu estava a dizer, temos os tais grupos de trabalho, temos um mesmo para a educação só, mas também temos o tal para o conhecimento científico, composto por centros de investigação e aqui por universidades, que têm feito um grande trabalho. Em particular, há aqui uma parceria, por exemplo, entre a APPDI e o Rock in Rio e o Mel Calorama, em que fazemos aqui uma avaliação da percepção do público em relação à diversidade, à equidade e à inclusão e também à questão da acessibilidade física do recinto. Porque quem já foi à Bela Vista sabe que aquilo é tudo menos acessível, mas pronto. Não é que o outro local também seja muito melhor, mas pronto. Em relação à Carta Portuguesa para a Diversidade, que foi aquilo que deu origem à associação, portanto, ela surgiu em 2016 como um movimento informal, era liderado por um conjunto de 6 a 7 organizações. A certa altura tomou aqui uma dimensão muito grande, nós hoje em dia somos 535 entidades signatárias, mas na altura eram quase 300, e então tomou aqui uma dimensão tão grande que achámos que era melhor construir aqui uma organização de raiz, e havia um gap no setor social. Há muitas organizações a trabalhar temas da diversidade, não havia uma que englobasse todos estes temas e que servisse aqui mais de cola entre setor corporativo, setor académico,
setor social, autarquias, administração central. Portanto, tentámos que fosse aqui a cola que faltava no mercado de trabalho e em todo Portugal. Portanto, a Carta surge em 2016, é de adesão 100% gratuita, estamos sempre a aceitar novas organizações signatárias que venham juntar-se à nossa rede. Como eu disse, neste momento temos 535 organizações, de todas as dimensões, tipologias, de todos os pontos do país também. Nós temos também um trabalho muito próximo com a Comissão Europeia, em que tentamos que seja um trabalho bidirecional, ou seja, nós pressionamos a Comissão Europeia e eles dizem o que é que precisam que nós pressionemos os nossos governos. Se resulta, não vamos falar sobre isso, mas tentamos. Em relação, fizemos também aqui um trabalho de perceber, em termos de composição da nossa rede de entidades signatárias, como é que ela estava composta. Nós temos 34 instituições de ensino, sendo que 28 delas são instituições de ensino superior e 6 são instituições de ensino obrigatório, ou seja, escolas até ao 12º ano. Mas temos mesmo, apesar de ser pouquinhas, temos algumas que fazem um trabalho muito bom e que até já receberam prémios, porque nós temos uma iniciativa que é o Selo da Diversidade, que até o ano passado, há 2 anos, foi feita em parceria com o Alto Comissariado para as Migrações e agora arranca com a parceria com a AIMA, em que pretende distinguir em 6 categorias diferentes. Uma das categorias tem a ver com realmente processos de recrutamento inclusivos. Nós tentamos então distinguir as organizações que têm práticas que se distinguem nestas áreas. Portanto, nós não distinguimos organizações, porque não há organizações perfeitas, há sim muito boas práticas que devem ser salientadas e promovidas e replicadas dentro da medida daquilo que é possível. Dentro daquilo que é o recrutamento inclusivo e como é que surgiu o nosso trabalho neste sentido. Começámos a perceber, à volta de 2020, que havia muita dificuldade em implementar determinadas práticas de recrutamento promotoras de inclusão e de equidade nos locais de trabalho e então juntámos-nos no grupo de trabalho de empregabilidade para ouvir e auscultar todas as entidades que faziam parte, que eram uma variedade enorme delas, são cerca de 40 entidades que fazem parte deste grupo de trabalho, para tentar perceber o que é que cada uma delas fazia e o que é que faltava em cada um dos processos de recrutamento que tinham. Então depois compilámos tudo em 40 páginas que estão disponíveis portanto, em formato PDF no nosso site, gratuito, português e inglês, e portanto é um guia muito, muito simples que tenta dar dicas e também passar por todas as fases do recrutamento. É recrutamento, mas na verdade isto vai desde o início até ao final, até o dia em que a gente vai embora da organização. Portanto, aqui a ver se conseguia apanhar o mapa todo. Nós, quando construímos o guia, foi realmente a pensar em quando começamos a preparar o nosso processo de recrutamento, como é que se faz todo o processo de recrutamento e seleção e quais as principais dicas que podemos ter. Temos a tal fase também relativa ao onboarding, a fase que diz respeito à progressão de carreira e o acompanhamento, portanto pode ser todo o tempo que a pessoa está na organização, e por último a fase de saída. O que é importante aqui neste guia? É que ele não é só voltado para pessoas com deficiência, ele tenta ser o mais abrangente possível. Temos aqui questões relacionadas, a meu ver, aquilo que tem sido mais preocupante, não só nas práticas que se fazem, mas também no tipo de comunicação que temos vindo a ver por parte das empresas, é o tipo em termos de comunicação inclusiva, ou seja, a maneira como o anúncio está construído e a maneira como tudo o resto vem dali. A questão da transparência, ou seja, há vagas que não são 100% transparentes àquilo que a pessoa se vai candidatar, não é? E que, portanto, nós estamos a candidatar-nos a e, portanto, quem é de matemática, na verdade, depois vai saber o trabalho é à linha, né? Ali mesmo, ali ao lado. E, portanto, nós tentamos que ele seja o mais inclusivo. Também em termos de boas práticas de inclusão e integração de pessoas trans, há também aqui uma grande dificuldade desta população em específico. Pessoas com deficiência, há uma grande preocupação com a questão da acessibilidade dos locais, não é? Da infraestrutura do edifício, mas depois falha muito a questão da acessibilidade digital. E depois temos aqui questões associadas à integração e inclusão das pessoas que necessitam desta acessibilidade digital que não está 100% assegurada. Há outros temas que deveriam já estar mais do que trabalhados, porque num mundo que normalmente é binário, não é? Entre homens e mulheres, e mesmo assim há organizações que ainda não conseguem agilizar toda esta questão de garantias relativas aos direitos das mulheres e dos homens. Portanto, há todo este trabalho que é feito, que é necessário ser assegurado, e este guia
pretende efetivamente tentar desmistificar isso. Vimos cá também a Associação Salvador, não sei quem é que é a pessoa, porque eu acho que nunca... E a Associação Salvador também esteve envolvida na construção deste dia. De certeza que me está a faltar alguma organização que possa estar aqui hoje presente, mas eu sei que a Associação de Salvador teve. Portanto, convido-vos a ler, não quero tomar mais tempo, que é para garantir que mantenham aqui o curso das coisas. E, portanto, alguma coisa que possam precisar do nosso lado. Nós estamos presentes no Facebook, Instagram e LinkedIn. O nosso e-mail é muito difícil, appdi@appdi.pt, e temos uma equipa de recursos humanos muito pequenina, por isso podemos demorar a responder a e-mails, mas estamos sempre muito disponíveis e tentamos chegar a todo lado sempre possível. Obrigada, boa tarde e resto boa sessão. Como é que então a doutora Margarida Cardoso, da Associação Salvador? Então, boa tarde a todos. Não sei se vou tentar pousar o telefone sem fazer as nada. Não fiz. Então, boa tarde a todos. Antes de avançar, agradecer o convite e adressando aqui um especial obrigado ao Dr. David Souto Maior pelo convite e dizer que prometo que não farei resvalar o tempo e por isso encurtar aquilo que vos queria dizer. A minha proposta para os próximos minutos é que estou um bocadinho nervosa, portanto preferi ir fazendo pausas, não é? Para soar menos corrido o texto. E, portanto, como vos dizia, a minha proposta é que nos próximos minutos é que consigamos, em conjunto, pensar com honestidade, e quando eu falo aqui de honestidade, estou a falar de honestidade de pensamento sobre aquilo que é, ou sobre aquilo que é a inclusão. E, portanto, não na inclusão no sentido lato, porque não temos tempo para isso e podíamos fazer só um simpósio sobre a inclusão, mas em algumas nuances quando falamos sobre a inclusão. Dizer-vos que trabalho na Associação Salvador, não é novidade pela fotografia, com o logotipo. E para quem não nos conhece, o nosso trabalho é essencialmente promover a inclusão da pessoa com deficiência motora na sociedade. Dito isto, na área da educação nós desenvolvemos 2 projetos. Um deles é um projeto de sensibilização, essencialmente direcionado para alunos e, portanto, quando falo de alunos, desde o pré-escolar até ao ensino secundário. E, como vos dizia, é um projeto de sensibilização e, portanto, o objetivo é que há 4 atividades distintas e elas são diferentes consoante as idades dos alunos com quem estamos a trabalhar, e o objetivo dessa sessão é que se fale de forma leve, mas séria, sobre aquilo que é a deficiência, o que é isto da inclusão, como é que ela se materializa e quais são as principais barreiras. O compromisso que a Associação assume quando leva estas atividades às escolas é que no fim de cada sessão os alunos se sintam motivados e comprometidos com o facto de também eles serem agentes de mudança nisto que é este tema da inclusão. E depois temos um segundo programa, e assim já é direcionado para professores e para pessoal não docente, e, portanto, ou seja, para todos os profissionais que trabalhem em contexto escolar, e é já na área da formação, e portanto é aquilo que nós chamamos de formação para práticas inclusivas das escolas. E dizer-vos, e aqui vou usar aqui as minhas notas para não me faltar de nada, dizer-vos que esta formação serve essencialmente para que os participantes se sintam empoderados para falar sobre deficiência e para cultivar um ambiente equitativo e caloroso nas suas salas de aula e nas suas escolas. Importa percebermos que esta formação na área da inclusão não só responde a uma necessidade educativa, mas também contribui para um cumprimento do imperativo legal, como falava aqui há pouco. Ajude-me. O Dr. Mário, desculpe. E, portanto, este imperativo legal é aquele que visa garantir que as escolas estão preparadas para oferecer um ambiente salutar e um ambiente equitativo para que todos os alunos se sintam pertencentes à escola e ao seu ambiente escolar. Para contextualizar esta temática, importa pensarmos que quase metade, e aqui fui a dados da União Europeia, porque uma vez que o simpósio também tem aqui esta componente, achei que fazia mais sentido, e portanto convidar-vos a pensar que, e estes dados são de 2022, são feitos pelo Conselho da União Europeia e pelo Conselho Europeu, e portanto que quase metade da população da União Europeia considera que a discriminação em razão da deficiência nos seus países é uma realidade generalizada. E portanto, se isto vos parece uma frase muito vaga, se eu vos disser que 1 em cada 5 pessoas com deficiência abandonam precocemente a escola, ela já não parece assim tão vaga.
E, portanto, para as pessoas com deficiência, a taxa de abandono escolar é 2 vezes superior à taxa de pessoas sem deficiência. E aquilo que vos queria dizer é que muitos jovens com deficiência enfrentam uma série de desafios acrescidos para aceder ao sistema geral de educação e formação, e que aquilo que os estudos nos dizem atualmente é que apenas 29% destas pessoas obtêm um diploma de ensino superior, em comparação com 44% do ensino das pessoas sem deficiência. Mas a grande questão, quando falamos de inclusão na educação, em qualquer que seja o grau, quer seja ele no ensino secundário, no ensino superior, aquilo que importa questionar e problematizar é o que é isto da inclusão. Para mim e para a Associação Salvador, esta é a grande questão. Quando falamos de inclusão, falamos de quê? Falamos de matéria de direito? É matéria de valores? É uma matéria de opinião? E, portanto, a dúvida é essencialmente esta. Quais são as vantagens da inclusão, quer seja para os alunos que têm ou não deficiência, quando frequentam a escola? A inclusão devia ser uma questão, e eu vou contrariar aqui outra vez o Dr. Mário, mas eu acho que pensamos da mesma forma, só que dizemos de maneiras diferentes. E corrija-me se eu estiver enganada. Eu diria que a inclusão deve ser uma questão ideológica e não se confunde a ideologia com partidária. E, portanto, a inclusão não pode ser vista como uma atitude benemérita, que infelizmente ainda o é muitas vezes, e para isso acontecer é preciso mexer naquilo que é o mais difícil, que é o núcleo duro das nossas crenças. E, portanto, a grande dificuldade de trabalhar a inclusão hoje em dia é esta, é que para as coisas efetivamente mudarem, para vermos uma mudança real no paradigma que temos hoje em dia, é preciso mexer num sítio que é muito pessoal e é muito próprio de cada um de nós. E, portanto, a minha proposta é que não continuemos a perpetuar respostas de conformidade, porque, em bom rigor, todos sabemos o que é que devemos dizer e o que é que queremos ouvir quando nos perguntam o que é inclusão. E, portanto, mudamos o discurso, adaptamos o discurso, mas não mudamos aquilo que é o núcleo forte de cada um de nós, as nossas crenças, e a dificuldade é exatamente esta. Se me permitirem, quem é que no auditório tem um filho? Obrigada por partilhar. E quem é que tem mais do que um filho? Ok. Então vou direcionar o meu olhar para uma dessas pessoas e perguntar, mas é para todos. Tendo 2 filhos, trato-os exatamente da mesma maneira? Pronto. A resposta, para quem está a ver em casa e não consegue ver a cabeça, a resposta foi não. Surpreenda-se, a pergunta não custa fazer porque a resposta é quase sempre a mesma, não. E reparem, esta é exatamente a questão da inclusão. Portanto, em casa nós tratamos os nossos filhos de formas diferentes. Quer seja uma diferença subtil, mas tratamos de formas diferentes, porque um é mais distraído, porque o outro é mais despachado, e vamos fazendo esta adaptação em consonância com a criança. E de repente passamos para o ensino formal e somos obrigados a tratar 20 alunos e 30 alunos da mesma maneira. Isto não é viável, isto não é inclusão e, portanto, a dificuldade é esta. E claro que podíamos voltar aqui a uma outra discussão de sala de aula, de uma realidade que é difícil e que acarreta as suas dificuldades, mas a minha proposta de hoje é que pensem naquilo que depende de nós. E, portanto, mesmo em contexto escolar, com muitos problemas e muitas dificuldades que possamos ter, não deixemos o tema da inclusão resvalar para uma questão de falta de recursos, porque eles existem, e eu sei, e eu não quero beliscar essa área, porque eu sei que é uma zona muito, muito perclitante, mas dizer-vos que antes disso há um trabalho que nós podemos fazer individualmente, que é este, trabalhar esta crença e esta desconstrução daquilo que é a pessoa com deficiência. E para terminar, e não vos roubo muito mais tempo, gostava de partilhar com vocês uma história da qual me vou apropriar aqui durante 5 minutos, mas apropio-me, tento pedir autorização à pessoa para partilhar. Nós trabalhamos com uma dinamizadora, que é a Manuela Oliveira, que tem deficiência motora, e a Manuela tem 27 anos. E digo-vos isto só para vos enquadrar. A Manuela andava na escola e no 9º ano, ou fez todo o seu percurso, e no 9º ano, e atenção a 2 notas importantes. A história que eu vou partilhar não é sobre professores, atenção a isto, é sobre crenças, e a história que eu vou partilhar não é sobre o ensino profissionalizante. Portanto, ouçam a história e não as partes que podem puxar o assunto para outra matéria.
E, portanto, como vos dizia, a Manuela tem 28 anos e quando estava no ensino formal, no 9º ano, chegou à altura de decidir qual era a área em que queria estudar para depois ingressar na faculdade. Nessa altura, isto será uma realidade que vocês conhecerão tão bem quanto eu, começou a altura dos testes psicotécnicos. Ora bem, a psicóloga da escola da Manuela arrogou-se no direito de lhe dizer que não havia necessidade dela fazer o teste psicotécnico, porque ela tinha deficiência e, portanto, o mais fácil seria a Manuela envergar pelo ensino profissionalizante. E volto a dizer-vos que isto não é sobre o ensino, está bem? E, portanto, que ia ser demasiado penoso para a Manuela ir para o ensino superior, que o ensino superior não estava pronto para receber a Manuela e aquela psicóloga arrogou-se no direito de dizer à Manuela que não tivesse grandes aspirações de ir para o ensino superior, que era melhor ela tomar outro tipo de decisões. A Manuela havia de ter 14, 15 anos na altura, contrariou um adulto, que eu acho que por si só já era uma história vencedora, pelo menos em ambiente escolar. Dizer-vos que a Manuela não nasceu com deficiência, mas tem a deficiência adquirida desde os 2 anos, portanto a realidade que ela conhecia era a realidade da deficiência. E, portanto, falamos aqui de uma criança que, à partida, sempre lutou por ter o seu lugar na escola. E, portanto, no 9º ano, a Manuela deparou-se primeiro com este desafio. A Manuela aceitou, lidou bem com aquilo, disse que sim, senhora, percebia a opinião da psicóloga, mas que ainda assim gostava muito de ir para artes visuais, porque a Manuela queria ser arquiteta. E chega à altura de fazer a inscrição para o ensino secundário, e no ensino secundário, quando a Manuela foi fazer a inscrição, o professor, diretor, não é professor, é o diretor da escola, chamou a Manuela à parte e indicou toda uma lista de escolas para as quais a Manuela podia ir fazer a inscrição. Porque na escola dele, o pavilhão das artes não era acessível, e falamos de acessibilidade física, não era acessível, e disse coisas como, e não vou alongar nesta parte, que inclusive os artistas não pintavam sentados, os artistas pintavam de pé. E, portanto, que se a Manuela queria muito ir para artes, que escolhesse uma das outras escolas que ele enumerou atenciosamente numa lista vasta. Escusado será dizer que a reação dos pais da Manuela não terá sido a melhor, com certeza, como qualquer um de nós consegue imaginar, e saíram da escola com a convicção de que se aquela escola não servisse à Manuela, ao menos que servisse a outro aluno com deficiência que viesse depois dela. Fizeram a reclamação a quem de direito na altura e passaram uns dias, 15 dias, não vou precisar porque não quero falaciar os números, a família da Manuela recebe uma chamada a dizer que afinal a escola, o pavilhão de arte já era acessível porque tinha outra entrada, afinal até podiam haver artistas que podiam pintar sentados e afinal a Manuela, até deitados, é verdade, e afinal a Manuela podia fazer o seu ensino secundário naquela escola. Hoje em dia a Manuela é arquiteta, portanto não só terminou o ensino secundário como foi para a universidade, evidentemente que depois teve que escolher a universidade em função, não da universidade que ela queria, mas em função da acessibilidade física para frequentar a faculdade, mas este já é outro tema, e portanto aquilo que vos convido a pensar é que se a Manuela não tivesse uma rede de suporte e não tivesse uma família que a apoiasse nesta tomada de decisões e que tivesse feito força para que ela levasse dela avante, a vida da Manuela possivelmente hoje não seria a mesma. E o problema, ou aquilo que me causa algum desconforto, não é a Manuela, é saber que a Manuela não é um caso isolado e saber que há muitos destes casos que nem sequer chegam a público e, portanto, que há crianças e que há jovens que veem os seus sonhos serem limitados porque nós continuamos, e quando eu digo nós, digo pessoas sem deficiência, se continua a arrogar no direito de achar o que é melhor ou não para alguém com deficiência. E, portanto, volto à mesma questão, que aquilo que temos que trabalhar quando queremos falar sobre inclusão começa em nós e começa nas nossas crenças e, portanto, o convite que vos faço hoje é este, que saiam daqui a pensar se na vossa vida se são de facto inclusivos e se não, o que é que podem começar a fazer para mudar isso. Obrigada e terminei. Passamos então à professora doutora Tânia Rocha, da UTAD, Inês Tec, só também que está online, portanto vai intervir virtualmente.
Agradecer muito ter aceito o convite e já agora comentar só, entre o currículo brilhante que tem, também foi júri de uma das dissertações do Dr. David, que tem 2 mestrados, mas o da Nova, não é? A senhora professora foi também do júri, portanto, daí este contacto. Agradecemos muito a sua presença. Então, permitam-me fazer já, dar este exemplo. Isto, o que ajudou a minha participação na minha intervenção, é efetivamente um exemplo de inclusão no ensino superior. Porquê? Porque, devido a um problema de saúde temporário, fui impedido de me deslocar a Lisboa, mas isso não fez com que fosse excluída deste evento e que pudesse fazer a minha participação aqui convosco. Eu peço desculpa porque eu deveria ser o modelo e o exemplo de inclusão digital, mas não me apercebi que poderiam haver participantes de língua estrangeira e não criei a minha apresentação em inglês, mas depois posso facultar se houver efetivamente interesse nisso, está bem? Ora, muito bem. Desculpa que aqui as minhas tecnologias estão a falhar, às vezes também acontece. Isto tudo para vos... é claro que eu tenho que começar com isto de inclusão no ensino superior. Ora, a premissa que, quando falamos disto, quando pensamos, quando planeamos, quando efetivamente colocamos a inclusão como nomenclatura máxima da estratégia universitária, nós pensamos como criar estratégias para garantir que todos os estudantes, independentemente das características cognitivas e físicas, as suas diferenças individuais ou até as suas condições económicas, culturais, características geográficas, tenham acesso equitativo ao ensino superior. Portanto, vai de encontro com estas intervenções que também tivemos anteriormente, qual também agradeço ter aprendido convosco e a vossa partilha de experiências. É claro que aqui, com esta definição, nós dizemos que, efetivamente, para construir uma sociedade mais justa, promovendo a diversidade e a equidade, é fundamental existir inclusão. Já falamos aqui de legislações, eu aqui pus aqui a título de exemplo Salamanca, Bolonha, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, mas efetivamente focar nas políticas institucionais, porque efetivamente são políticas internas que universidades e politécnicos podem implementar para incluir estudantes com deficiência em diferentes contextos culturais e económicos e que efetivamente existem boas práticas internacionais e até mesmo nacionais. Mas efetivamente, quando falamos de inclusão, temos que sair desta ideia de que só existem argumentos éticos. Efetivamente, partimos do princípio ético, mas é muito mais. Quando um cliente, quando uma empresa me pede, eu preciso de uma solução tecnológica para esta tarefa, é preciso perceber quem são os utilizadores finais. E não é só porque é preciso saber os utilizadores finais, mas também se todos os utilizadores precisam desta solução tecnológica e se ela deve ser acessível. Portanto, em primeiro lugar, efetivamente, todos temos o direito fundamental de aceder e utilizar ambientes educativos e outros produtos e serviços com segurança e conforto. Mas também é uma questão de sustentabilidade, há uma questão de sustentabilidade, ou seja, estes ambientes, estes produtos, serviços inclusivos ajudam a criar comunidades equilibradas com indivíduos muito mais produtivos. Mas, e quando trabalho num contexto mais digital, sabemos que há um argumento económico, efetivamente. Porque se os utilizadores puderem aceder, se estas plataformas forem acessíveis, então há um aumento do número de potenciais utilizadores. E, como sou professora na área da engenharia informática, na área da multimédia, tecnologia de informação e comunicação, todos os profissionais que desenvolvem, mas que também trabalham com contextos digitais, devem garantir que as suas soluções, propostas de composições visuais, textuais, plataformas, simples sites,
sejam acessíveis, seguros, confortáveis e, claro, eficazes e eficientes. E, claro que existe sempre um argumento legal, porque sabemos que a nível internacional e a nível nacional nós temos legislação para isso, as intervenções anteriores também falaram sobre isto, portanto vou passar ao que eu acho que posso efetivamente dar aqui uma diferente perspectiva ou até acrescentar um pouco, mas acredito que vai em linha com as intervenções anteriores. Reparem que todos estes argumentos, toda esta legislação falam aqui muito deste duo, inclusão e acessibilidade. Portanto, sabemos na literatura que a inclusão através da acessibilidade é fundamental. E o que é isto da acessibilidade? Muitas vezes meus alunos vêm, e às vezes é utilizado de forma errada, é acessível, ou seja, é mais barato. Portanto, não vemos a acessibilidade no desenvolvimento em contexto digital como sendo esta questão económica e monetária. Vemos a questão económica, mas do potencial acesso de potenciais, ou aumento de potenciais utilizadores. Mas a acessibilidade é efetivamente isto, ajudar a eliminar as barreiras físicas, tecnológicas e de comunicação que impedem a participação plena. Quando falamos do ensino superior, é dos próprios estudantes com necessidades especiais. E aqui as necessidades especiais não se afirma efetivamente apenas na área da deficiência. Reparem, a minha necessidade especial hoje é que tenho uma doença temporária que me impede. Não é uma deficiência, mas é uma necessidade temporária. E efetivamente esta acessibilidade, o desenvolvimento para a acessibilidade beneficia toda a sociedade ao permitir que as pessoas contribuem e participem de forma mais ativa. No contexto educacional e também no trabalho, facilita o acesso à informação de recursos, promovendo a diversidade, desenvolvimento social e económico. Então, o desafio para tenho a falar sobre inclusão no ensino superior. Então, o que é que eu pensei? Ok, com 15 anos de estudo de inclusão digital a partir da acessibilidade, com 18 anos de trabalho e de estudo e análise da ciência na área nestes tópicos de investigação, o que é que eu poderia alavancar, o que é que eu poderia dar aqui um meu contributo neste simpósio? Então, eu pensei fazer uma análise SWOT. Perceber o que é que, a nível de inclusão no ensino superior, tipo de vantagens, desvantagens, oportunidades e desafios. De certa maneira, até para fazer aqui um exercício crítico e depois para pensarmos como é que podemos posicionar-nos quanto ao futuro. E, efetivamente, muitas das coisas aqui descritas vão de acordo com as intervenções anteriores. E como é que eu fiz esta análise SWOT? Dividido em 3 dimensões que eu acho que são importantes, que é a dimensão do estudante, claro, a dimensão da própria instituição e da sociedade em geral. Porque, efetivamente, o ensino superior, os profissionais ou os estudantes que se formam no ensino superior, depois têm um papel muito ativo nessa sociedade. Portanto, decidi fazê-lo assim e espero que crie aqui algum burburinho e que me ajudem a pensar nisto, porque efetivamente isto são algumas ideias, mas podem ser acrescentadas, podem ser refutadas até. Então, começando com as vantagens, vamos afirmar as vantagens, o que é que nós, da minha experiência, porque a literatura diz-nos que existem as vantagens na dimensão dos estudantes. Ora bem, efetivamente, os estudantes com necessidades especiais ou oriundos de contextos sociais diversos podem aceder ao ensino superior sem barreiras discriminatórias. Portanto, uma das vantagens da inclusão é o acesso equitativo à educação. Efetivamente, também a melhoria, desculpa, aqui a minha tecnologia fica mais cansada que eu falo mais e sou mais rápida e desaparece-me aqui. Eu também peço desculpa se estou a falar muito rápida em intérprete de língua gestual, posso diminuir um bocadinho mais a minha velocidade. Mas, continuando, qual a segunda vantagem? A melhoria, claro, a melhoria da experiência académica, porque com o apoio personalizado conseguimos que os estudantes, os próprios estudantes, conseguem desenvolver o seu potencial académico, melhorando a sua autoconfiança e capacidade de aprendizagem. Também é verificar uma vantagem no desenvolvimento pessoal e profissional,
onde o acesso a um ambiente inclusivo ajuda os estudantes ou as estudantes a prepararem-se melhor para o mercado de trabalho, onde, efetivamente, enfrentarão situações que existem em colaboração com pessoas de diferentes origens e capacidades. E, efetivamente, há aqui também uma vantagem na saúde mental e bem-estar, onde as políticas inclusivas, como o apoio psicopedagógico, já foi aqui potenciado nas anteriores intervenções, reduzem o stress e a sensação de isolamento que alguns estudantes podem enfrentar, promovendo um ambiente mais acolhedor e seguro. Na dimensão da instituição, que vantagens é que conquistamos? A diversidade académica e cultural, ou seja, a inclusão enriquece o ambiente universitário, trazendo uma variedade de perspectivas que incentivam a inovação e o próprio pensamento crítico, mas também a reputação e prestígio, ou seja, universidades, politécnicos com boas políticas de inclusão são reconhecidas como instituições modernas e responsáveis, o que atrai mais estudantes e parceiros institucionais. Uma terceira vantagem é o aumento na retenção de estudantes, ou seja, estudantes que se sentem mais apoiados tendem a continuar e a complementar os seus estudos e assim, efetivamente, reduzindo as taxas de abandono. Quanto ao cumprimento de normas legais, ora, se as instituições de ensino superior seguem políticas inclusivas, então ajuda a estar em conformidade com as leis e regulamentos nacionais e internacionais e evitando até possíveis sanções. E, finalizando, nesta dimensão de instituição, a própria vantagem do financiamento e apoio institucional, porque sabemos que as instituições que promovem a inclusão conseguem e podem aceder a financiamento e programas específicos de apoio. Numa dimensão de sociedade em geral, listamos aqui também 5 itens como a vantagem da promoção de uma sociedade mais equitativa. Claro que sabemos que o ensino superior inclusivo contribui para reduzir desigualdades, promove a ideia até que todos, ou deve promover, efetivamente, que todos têm direito a uma educação de qualidade, independentemente das suas diferenças individuais. O desenvolvimento económico e social, ou seja, ao formarmos estes profissionais com diferentes contextos, a sociedade ganha trabalhadores mais resilientes, adaptáveis e com uma variedade de competências que efetivamente enriquecem o mercado de trabalho. Mas também o combate ao preconceito e à discriminação, a convivência entre estudantes, a partilha de experiências entre estudantes diversos, quebra de estereótipos. E a convivência entre estudantes e a própria comunidade, a própria sociedade, quebra estes estereótipos e preconceitos, educando a sociedade para a aceitação e valorização da diferença. Há, efetivamente, também alguns dados sobre a redução da própria exclusão social, portanto, acredita-se que a inclusão no ensino superior abre portas para pessoas de contextos menos favorecidos, permitindo ascender social e economicamente, e contribui de forma mais ativa para a sociedade. E finalizando, modelo de inclusão para outras instituições, ou seja, se estas instituições de ensino superior seguem políticas inclusivas, podem servir de exemplo até para outras instituições, inspirando a criação de políticas mais inclusivas até em outros setores. É claro que, conhecendo as vantagens, também se pode identificar algumas desvantagens. E aqui também dividi nas 3 dimensões. O estudante, muitas vezes há um risco de estigmatização, ou seja, os estudantes podem se sentir rotulados ou diferenciados, e isto devido às políticas inclusivas, especialmente se estas forem mal implementadas. Também o que pode aumentar efetivamente o estigma social. Há uma redução da autonomia e da dependência de apoio, ou seja, os apoios oferecidos podem criar uma sensação de dependência, o que pode ser ou não prejudicial para a transição para o mercado de trabalho, e a menor exigência académica percebida, ou seja, alguns estudantes podem sentir que as exigências académicas foram reduzidas para garantir a inclusão. Pode acontecer efetivamente, mas isto reconhecendo que tem certas vantagens.
o que pode ser desmotivador para aqueles que buscam um ambiente mais desafiante. E permita-vos dizer que isto não tem só a ver com experiências e com feedbacks dos estudantes, mas também da literatura, e eu coloco-vos todas as referências por baixo do meu slide. Quanto às desvantagens na dimensão de instituição, ora bem, a instituição pode efetivamente perceber os custos financeiros e podem percebê-los muito elevados, ou seja, a implementação de políticas de inclusão, como a adaptação de infraestruturas, tecnologias de apoio, podem efetivamente exigir investimentos elevados e pode ser difícil de sustentar em instituições com recursos limitados. Mas também pode haver pode ser reconhecido como uma desvantagem sobre carga administrativa e de recursos humanos. Portanto, manter aqui uma estrutura inclusiva vai requerer tempo, formação contínua e corpo docente preparado. Isto pode ser visto pelas instituições como uma desvantagem. E depois a resistência interna, não é? Portanto, os professores, funcionários que não estão suficientemente informados ou convencidos da importância da inclusão no ensino superior podem resistir às mudanças, o que efetivamente dificulta a implementação das políticas. Quanto à dimensão da sociedade em geral, há aqui, poderá haver, e é visto como uma desvantagem na literatura, uma distorção da percepção de mérito e exigência, ou seja, há estudos que referenciam que as políticas de inclusão podem ser vistas na sociedade como uma redução dos critérios de mérito. Está bem? Os riscos de inclusão involuntária de outros grupos, ou seja, focar recursos numa inclusão específica, pode involuntariamente marginalizar outros grupos ou perfis. Uma terceira desvantagem reconhecida também na literatura e na experiência é os desafios da integração profissional, ou seja, a formação inclusiva pode gerar expectativas em relação ao mercado de trabalho que muitas vezes podem não ser correspondidas. Por exemplo, algumas empresas podem não dispor de estruturas de inclusão equivalentes. Depois há estratégias de ultrapassar estas desvantagens, com certeza. Não é? Que a ideia é só mesmo identificar quais as desvantagens conhecidas. A possibilidade também da polarização social, ou seja, em contextos onde a inclusão é mal interpretada, pode efetivamente surgir uma polarização social com alguns setores da sociedade, depois verem estas políticas como favorecimento desnecessário. Passando para as oportunidades e como alavancar estas oportunidades. Na dimensão do estudante, ora bem, os estudantes em ambientes inclusivos sabemos que desenvolvem habilidades como a empatia, a adaptabilidade e trabalho em equipa, essenciais não só na vida académica, como depois no mercado de trabalho. Outra oportunidade é o maior acesso a redes de apoio. As políticas de inclusão costumam proporcionar acesso a programas de mentoria, tutoria e outras formas de apoio que ajudam efetivamente os estudantes a maximizar o seu potencial. E uma outra linha de oportunidade é o aumento da satisfação e do próprio sentimento de pertença, porque reforça o sentimento de pertença e aceitação, o que se traduz em maior satisfação com a experiência universitária e em melhores resultados académicos. Numa perspectiva de instituição, a inovação no ensino e aprendizagem, ou seja, promove a criação de novas abordagens pedagógicas e metodológicas, como, por exemplo, a educação personalizada, o uso de tecnologias de apoio, podem beneficiar estudantes com diferentes características individuais, a atração de financiamentos e parcerias, portanto, é uma oportunidade de poder, portanto, universidades democráticas inclusivas têm maior oportunidade de receber financiamento de organizações governamentais, ONGs, empresas, por exemplo, comprometidas com a responsabilidade social. Também a internacionalização e diversidade cultural, sendo que instituições inclusivas atraem estudantes internacionais de diferentes culturas, promovendo assim um ambiente de diversidade, que enriquece a experiência académica, mas também
formação internacional. E a preparação para a realidade do mercado de trabalho. As instituições que promovem a inclusão adaptam-se a uma sociedade cada vez mais diversa e multicultural, preparando os seus estudantes para um mercado de trabalho que valoriza a diversidade. Quanto à dimensão de sociedade em geral, também aqui identificaram-se 4 oportunidades. Primeiro, a transformação social positiva, ou seja, a inclusão no ensino superior, pode inspirar efetivamente mudanças em outros setores. Também mercado de trabalho, educação básica. Também pode alavancar maior diversidade e qualificação profissional, em que as políticas de inclusão formam profissionais qualificados de diversos contextos e capacidades, enriquecendo assim o tecido económico e social. Há a redução efetiva de desigualdades e a exclusão social, ou seja, ao proporcionar oportunidades para grupos historicamente excluídos, o ensino superior inclusivo pode contribuir assim para reduzir desigualdades e, efetivamente, promover uma sociedade mais inclusiva. E para terminar, uma oportunidade de desenvolvimento de lideranças inclusivas, ou seja, prepara futuros líderes mais conscientes da importância da diversidade e da equidade, que depois levarão esses valores para o mercado de trabalho e para a própria comunidade. Para terminar, apresento-vos os desafios, como superar os desafios, não é como, mas identificar os desafios nesta análise nas 3 dimensões. Começando na dimensão do estudante, percebemos que há desafios de adaptação de suporte oferecido, ou seja, a adaptação de ferramentas e métodos de apoio pode ser efetivamente complexo, especialmente para estudantes que não estão familiarizados com tecnologias de apoio ou precisam de um tempo de aprendizagem maior. Há uma necessidade maior de autonomia, estes apoios são disponibilizados, mas pode ser percebido que podem limitar a capacidade dos estudantes de desenvolver autonomia e autossuficiência. E há uma pressão, na literatura aparece-nos este desafio que existe, esta pressão para representar grupos diversos, principalmente. Pode ser visto como um desafio, mas também acredito nisto como uma oportunidade. Mas há os estudantes, representantes de minorias ou de necessidades especiais, podem sentir uma pressão adicional para representarem ou justificarem a sua presença. Quanto à instituição, os desafios passam efetivamente pelo custo de implementações, há necessidades de adaptações nas infraestruturas, nos recursos. Os desafios passam também para a capacitação e sensibilização do corpo docente e administrativo, muitas vezes não só na formação, mas na própria sensibilização dos professores e funcionários. Também a complexidade na personalização do ensino e das avaliações, ou seja, uma adaptação das metodologias e dos métodos de ensino, mas também de avaliação. Efetivamente, aqui um ajuste, uma adaptação às necessidades de aprendizagem específicas dos estudantes. Também a resistência à mudança, não é? Portanto, algumas pessoas, algumas entidades dentro da própria instituição podem resistir a estas novas práticas de inclusão, não só por desconhecimentos de benefícios, mas às vezes também até por preconceito, o que vai dificultar a implementação destas estratégias. E, finalmente, a conciliação com critérios de exigência e mérito, ou seja, muitas vezes a personalização do ensino e avaliação pode gerar um debate sobre o equilíbrio entre a inclusão e a manutenção de padrões académicos rigorosos. Isto pode ser um ponto de controvérsia dentro da instituição, porque é que precisamos de estratégias bem precisas e profissionais bem formados e sensibilizados para a área. Quanto, e finalizando esta minha análise, quanto à dimensão sociedade em geral, portanto, identificou-se também 4 desafios nas percepções sociais, ou seja, as políticas de inclusão no ensino superior refletem efetivamente uma mudança social significativa, mas muitas vezes a sociedade em geral pode mudar a acompanhar esta mudança, mantendo-se preconceitos, estereótipos que afetam efetivamente os estudantes. Há uma incerteza sobre a inclusão no mercado de trabalho, ou seja, a formação inclusiva não garante que os
pode haver esta desconexão entre o ambiente académico e o ambiente profissional. Quanto aos desafios na criação de uma cultura inclusiva mais abrangente, a inclusão no ensino superior pode efetivamente ter impacto limitado se a sociedade em geral não adotar por si só atitudes inclusivas. Não é? Pode reduzir efetivamente os efeitos positivos das políticas a longo prazo. E depois os desafios na própria educação básica e secundária, ou seja, a inclusão no ensino superior exige uma base de preparação nas etapas anteriores do sistema educativo. Então, se estes alunos, estas alunas, não são apoiados nas fases iniciais do ensino, podem chegar ao ensino superior com maiores lacunas e, por exemplo, às vezes até na identificação ou no uso de tecnologias específicas. Então, que estratégias é que nós devemos pensar, devemos arranjar, propor para promover a inclusão? E aqui deixo-vos ideias gerais, portanto, infraestruturas acessíveis, não é? Isso deve ser acessível, já se falou aqui, é acessibilidade física, estrutural, tanto os elevadores, sinalização visual, o acesso às tecnologias de apoio, como as diferentes ferramentas de ecrãs, linhas automáticas, software, tradução da língua gestual, o apoio psicológico e social, portanto, a criação de serviços de apoio aos estudantes, de grupos de suporte de apoio para melhorar a experiência universitária, e depois a própria formação de professores e equipa, né? Portanto, a sensibilização e a formação contínua é muito importante para que se possa atender a estudantes de diversas origens e com diversas necessidades. Para a acessibilidade digital especificamente, porque muitas vezes a inclusão passa pela aquisição e pelo uso de tecnologias, portanto, vamos falar em acessibilidade digital, portanto, o uso de plataformas e materiais que existem normas, que seguem, normas de acessibilidade garantindo todas as nossas plataformas de ensino à distância, de partilha de material pedagógico digital que siga efetivamente as normas do WCAG. Uso, flexibilidade no ensino, ou seja, o uso e a aplicação de metodologias de ensino ativo, métodos como ensino híbrido, avaliações adaptadas e o apoio psicopedagógico, já falamos anteriormente, e também, efetivamente, o apoio financeiro e até o acesso a bolsas de estudo, que também já foi falado em intervenções anteriores. Portanto, programas de bolsa, apoio financeiros para estudantes com diferentes contextos socioeconómicos. Exemplos de boas práticas. Já existem. Estes exemplos de boas práticas foram efetivamente encontrados em casos de estudo descritos internacionais, mas também existe a Universidade de Portugal que também já implementou estas boas práticas. E eu listei algumas só para termos aqui alguns exemplos, por exemplo, os serviços de apoio para estudantes com necessidades especiais ou necessidades de aprendizagens específicas, como os apoios de tutoria individual, salas adaptadas, acompanhamento psicológico. Por exemplo, existe, eu acredito que é na Universidade de Lisboa, o gabinete de apoio ao estudante com deficiência. Depois deixo-vos a bola para vocês, que é para me retificarem se é efetivamente na Universidade de Lisboa, se é efetivamente na Universidade de Coimbra. Desculpem, estou aqui um pouco confusa, mas existe este gabinete, na verdade, infelizmente não temos este gabinete específico. Porque muitas vezes feito pela associação académica e os professores de forma individual ajudam estes estudantes. Os professores individualmente, a partir da escola, efetivamente, toda a estrutura hierárquica. Por exemplo, mais exemplos de boas práticas políticas de admissão inclusiva, em que existem políticas, protocolos até assinados em diferentes países, diferentes universidades que incentivam a admissão de estudantes de várias origens, ajustes e exames adaptados, muito específico para alunos, para estudantes com necessidades de aprendizagem específicos, e também a formação para professores e pessoal administrativo. Existem já programas de formação contínua para professores e funcionários para ajudar a identificar esta temática da inclusão, também para dar estratégias e ferramentas para a inclusão destes estudantes, principalmente com deficiências.
Eu considero já dei várias formações, não só para pessoas de ensino superior, mas também de ensino básico e secundário. Para terminar, eu acredito que estou mesmo aqui em cima do tempo, se já não ultrapassei um bocadinho. Deixar-vos só este pensamento, efetivamente, deixar-vos uma educação inclusiva, por favor, que a minha apresentação, a minha intervenção não fique a pensar que é só para estudantes com necessidades de aprendizagens específicas ou com deficiência, mas ajuda efetivamente beneficia toda a comunidade académica e, efetivamente, a sociedade em geral. É importante conhecer, é muito importante conhecer a importância da inclusão, mas também quais os desafios e as estratégias para ultrapassar estas estratégias a adotar. E depois perceber com propostas de o que é que podemos apoiar, o que é que podemos recomendar para que estas instituições possam melhorar continuamente a inclusão. E, efetivamente, deixar-vos com esta frase que a inclusão no ensino superior é uma responsabilidade coletiva e que os benefícios são para todos. Eu agradeço-vos mais uma vez o convite e espero que a minha intervenção tenha servido algo importante. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Professora. Vamos agora, vai agora tomar a palavra a doutora Silvia Coelho Martins e o doutor João Pedro Carina, da Escola de Saúde do Hospital. Boa tarde. Antes de mais, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de ouvirmos, no fundo, informação tão importante e, acima de tudo, que reforça que claramente estamos alinhados na preocupação e no empenho coletivo de promover a inclusão em várias dimensões, mas em particular no ensino superior. Portanto, muito obrigado à Universidade Atlântica, em particular, e através do Dr. David Souto Maior. É um prazer enorme estarmos aqui. Vamos dar aqui uma perspectiva, a nossa perspectiva, mas acima de tudo também na perspectiva de que o ensino superior tem um propósito, tem naturalmente em si mesmo um valor, mas tem um propósito de um caminho para, nomeadamente para a empregabilidade. E nessa linha queríamos trazer um bocadinho a nossa perspectiva. Sem querermos repetir naturalmente tudo o que foi falado, mas claramente que estamos em sintonia e alinhados com tudo o que foi falado, acho que vale a pena começarmos pelo início, mais para a minha esquerda. Obrigado. Muito bem. Poderíamos abordar de várias perspectivas, há várias fontes muito importantes, mas podemos começar pela atualidade e a perspectiva europeia, a perspectiva europeia que é consensual, que todas as pessoas com deficiência têm direito a todos os contextos, em particular, e focando-nos na meta onde nós queremos chegar, oportunidades de trabalhar e ter uma vida independente, em todas as oportunidades iguais e de participação na sociedade, na comunidade, nas todas as dimensões da nossa vida. Vamos falar disso brevemente. Numa vida que deve ser livre de obstáculos e com muitas oportunidades, e é claramente nossa obrigação individualmente, enquanto comunidade, proporcionar e assegurar esta plena participação na sociedade e em plena igualdade ou equidade de circunstâncias. Poderíamos explorar esta temática, não vamos ao detalhe, mas claramente estamos sintonizados. Mas vale a pena percebermos de onde é que vimos e para onde é que queremos ir. E a verdade é que já vários intervenientes falaram sobre esta questão. Claramente o caminho para a inclusão é um caminho complexo, longo, demorado e que na verdade demora várias décadas, séculos até, de perspectiva, e é um caminho que se deve ir fazendo e temos de ter noção que é nosso enquanto sociedade e também nosso enquanto instituições e nosso enquanto indivíduos. E podíamos falar da perspectiva que há séculos e se calhar há décadas, mas se calhar até há dias, e alguns exemplos foram demonstrativos disso, que havia uma perspectiva de negação de direitos e, na verdade, que as pessoas com deficiência eram pessoas, ponto, para começar em muitas situações, não é? Então, de alguma forma, uma perspectiva de exclusão. Talvez, eventualmente, persista em algumas mentes entre nós, não é? Mas depois foi-se percebendo que, efetivamente, eram criaturas de Deus, desculpem a expressão, mas que haveria a perspectiva de aceitação e uma perspectiva, como já foi falado aqui, quase caritativa, de benevolência, de que poderíamos criar condições para que estas pessoas vivam, persistam, mas sempre numa tendência mais segregadora.
até que fomos percebendo e compreendendo que estas questões são muito mais do que esta perspectiva e fazendo um bocadinho a ponto do que vários de vós já foram abordando, houve uma evolução até legislativa que nos ajudou a integrar no processo de inclusão no contexto educativo, que na verdade foi farol e continua a ser farol da inclusão na sociedade em geral e tem sido um motor em perspectivas, nomeadamente a integração legislativa do 319 de 91, que já falava da integração de pessoas com deficiência, mas sempre com recursos muito especializados, escolas de ensino especial, estruturas muito focadas para estas necessidades. Até que fomos conhecendo mais, aprendendo mais e pensando mais sobre este assunto e, na sequência, declarações de Salamanca e outro tipo de movimentos que já foram aqui identificados, surge então até a introdução do termo inclusão. Passámos de integração para a inclusão, com o Decreto-Lei 3 de 2008, no contexto educativo, regular, não é? Ensino obrigatório, que atualmente, como bem nomeado, não fui eu, talvez tenha sido aqui a Regi, peço que ponha novamente, que começámos a incluir. Continua a funcionar, pelos vistos, continua. É só para vocês. Obrigado, está tudo bem. Ok, desculpem. Efetivamente evoluímos na perspectiva da inclusão e atualmente, como já foi nomeado pelo Dr. Mário Nogueira também e outros colegas, atualmente enquadrados no 54 de 2018, que introduz uma perspectiva muito interessante, que também traduz alguma mudança de mentalidade, que é, estamos a falar de educação, ponto. Sem necessidade de uma legislação específica para as necessidades educativas especiais e que, enquanto conceito, é muito importante e ajuda significativamente. Mais uma vez, logo veremos se estamos a fazer todos o mesmo caminho e todos ao mesmo tempo. Naturalmente não estaremos, mas vale a pena perceber que o caminho se faz caminhando, usando uma expressão para mim muito grata. Obviamente todo este processo dificulta-me aqui um bocadinho esta visão, se me puder... Exato. Todo este processo, também inspirado, nomeadamente, declaração da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, de 2006, e muito outro enquadramento. Não sei se devo fazer aqui alguma alteração. Moral da história. Basicamente é um caminho que todos nós fazemos enquanto indivíduos, enquanto instituições. Obrigado. E temos de ter noção de onde queremos chegar. E o que nós queremos chegar são oportunidades iguais. Temos aqui a Regi. Isto é um teste à nossa resiliência, que também aprendemos no contexto académico e na escola. Diga? Alt? Tab. Muito bem. Não correspondeu. Espero que não esteja a contar. A vossa paciência continua a contar, naturalmente, mas... Extreme control. It will be solved, hopefully, eventually. If not, we can continue without support. Se não houver possibilidade, vamos continuar. Exatamente. Tem que dar Vai aí, I tact helping or sometimes not. Acho que podemos passar para a versão analógica de papel para continuarmos. Obrigado. Continuando a fazer o caminho e subindo as escadas da vossa paciência também. Basicamente o caminho vai acontecendo, mas o que importa acima de tudo é percebermos que isto é um caminho que se faz coletivamente, enquanto instituições, enquanto sociedade, e claramente acho que temos sempre de ter consciência que individualmente cada um de nós. Demos aqui alguns exemplos bastante interessantes dessa perspectiva.
sem vos tomar muito tempo, mas reforçando efetivamente até algumas questões que foram referidas aqui, alguns estudos, nomeadamente aqui neste âmbito nacional, do Observatório da Deficiência e dos Direitos Humanos, do ISCTE, refere que mais de 50% das pessoas referem que é comum ou muito comum a discriminação com base na deficiência. Isto é um dado que ainda persiste, estamos a falar de um estudo de 2020, não é propriamente de há décadas atrás. Isto persiste, esta noção. Depois, reforçando também o que algumas colegas já referiram também, é que o abandono escolar, efetivamente, das pessoas com deficiência, dos alunos com deficiência, é mais acentuado, é mais frequente do que a restante população, e isto deve-nos fazer pensar também na forma como nós estamos a resolver e a encontrar soluções no contexto educativo. Acresce ainda mais outros dados, nomeadamente o estudo no âmbito do FMH, também das dificuldades que as pessoas com deficiência têm na transição para a vida ativa. É consistente, é demonstrado que é efetivamente difícil e, efetivamente, um dos desafios tem a ver com o seu crescimento individual, enquanto pessoas que desenvolvem competências de autodeterminação. E esse exercício pode ser muito simples, só de refletirmos sobre uma situação, que é, sempre que nós conhecemos uma criança, nós perguntamos o que é que queres ser quando fores grande. É uma pergunta comum quando reencontramos crianças. Quantas vezes fazemos estas perguntas às Manuelas, aos Manuéis e às outras pessoas com deficiência, congénita ou adquirida, mas em idade de infância, quantas vezes fazemos esta pergunta? E muitas vezes nós, com o nosso viés, com os nossos preconceitos de quem vive sem deficiência, não fazemos sequer esta pergunta. E isto condiciona claramente o projeto de vida destes jovens, destes alunos e destas pessoas com deficiência no seu percurso de vida em geral. Temos que parar para pensar nisso. Depois há outros dados que vale a pena tomar, e porque o nosso foco é onde é que queremos chegar, e queremos chegar à inclusão, e há várias dimensões de inclusão, mas nomeadamente à empregabilidade. Sabemos que, e dados de 2018, que mais do que 11% de superação de mais pessoas com deficiência desempregadas em comparação com a população em geral, nestes dados de 2018. E também, dados de 2001, dos censos desta altura, referia que havia uma grande percentagem de pessoas com deficiência que subsistiam, viviam à conta de subsídios, pensões ou da família que os suportava. Mais uma vez, isto deve-nos fazer pensar, ainda por cima, porque muitas destas pessoas estão em idade ativa, não é? Falámos um bocadinho desta questão do peso até de sustentabilidade económica e social, desta questão da exclusão. Deve-nos fazer pensar. E este caminho leva-nos, e há pouco referia ali, já nomeava ali, uma lei que atualmente existe, não é? A Lei 4 de 2019, que fala da obrigação das empresas contratarem, as médias empresas 1%, as grandes empresas 2% de pessoas com deficiência e incapacidade. Porque é um caminho, e como vemos estes dados anteriores, até 2018, estamos a falar de 0,5% de empregabilidade de pessoas com deficiência. Bom, ainda que se possa ser exatamente ou não estes dados, vale a pena pelo menos pensar sobre esta situação e o que é que nós podemos fazer enquanto indivíduos, enquanto instituições, enquanto pessoas, enquanto sociedade em geral. E porquê é que falamos de emprego e de vida ativa? Porque, efetivamente, esse é o nosso motor, mais uma vez, nós perguntamos à criança o que é que quer ser quando for grande, não é? É aquela razão pela qual alguns meninos persistem na educação, na ida à escola, não é? Gostam de ir à escola pelos intervalos, claramente, mas gostam de ir à escola porque têm um projeto de vida, não é? Porque têm um sonho de ser bombeiros, de ser professores, de ser médicos, de ser terapeutas ocupacionais, de ser, não é? Outras profissões. E, efetivamente, o emprego tem muito a ver com a qualidade de vida. Há várias dimensões de qualidade de vida que são determinantes para a nossa vida, e se virmos todas estas dimensões, estão intimamente relacionadas com o emprego. Bem-estar emocional, relacionamento interpessoal, bem-estar material, desenvolvimento pessoal, bem-estar físico, autodeterminação, inclusão social e consubstanciarmos direitos ao emprego, direitos a estarmos integrados na sociedade. Por isso está sempre intimamente ligado, e neste percurso de vida destas pessoas, em que para cada um de nós a nossa qualidade de vida é muito particular, não é? Como diz a OMS, é uma percepção individual de cada um de nós, a qualidade de vida que temos ou não temos, é uma percepção individual, mas claramente está influenciada por valores culturais da nossa sociedade. E a nossa sociedade ocidental tem efetivamente um peso significativo
na questão do trabalhar ou não trabalhar e o tipo de trabalho. Demos aqui alguns exemplos de situações que são empregos diferenciados ou não, são oportunidades de concretizar o seu projeto de vida até académico das suas formações, não é? Tem um peso efetivamente muito significativo. E o sucesso e vida independente de cada um de nós depende de várias dimensões e vai sendo construído ao longo da nossa vida em várias oportunidades. Tem a ver com a nossa capacidade de sermos autónomos, nos nossos autocuidados, nos momentos de recreação e lazer, e quantas vezes é que somos excluídos, ou as pessoas com deficiência são excluídas, e já agora uma notícia que não será novidade para toda a gente, todos nós temos uma deficiência, e se não temos, teremos, com toda a certeza. Todas estas experiências proporcionam-nos competências importantes, é na escola, é na universidade que nós desenvolvemos competências sociais, desenvolvemos e experienciamos oportunidades de discernimento vocacional, não é? No nosso contexto de vida educativo e de lazer que nós aprendemos e definimos o que é que eu quero ser quando for grande, não é? Temos estas oportunidades todas e, na verdade, o desafio é sempre o mesmo, são as transições. Não é? São as transições em todas as fases de ciclo de vida de uma criança e a transição da entrada para o ensino superior é exigente, é um momento de tensão, de escolha. Demos aqui alguns exemplos, a Margarida ainda há pouco dava o exemplo da Manuela, não é? Vais ou não vais, e quem é que decide quem vai? E depois alguns dos nossos alunos no ensino superior também têm o desafio de o que é que eu vou fazer depois, vou concretizar ou não a minha formação académica. Bom, daria para falarmos de muitas questões, vamos dar a nossa perspectiva enquanto terapeutas ocupacionais e de justiça ocupacional. Boa tarde, eu vou dar continuidade e, se me permitirem, vou ler, para não derrapar no tempo. Na perspectiva da terapia ocupacional, uma sociedade justa e inclusiva é aquela em que todas as pessoas poderão, de acordo com o seu potencial, participar nas suas ocupações significativas, no dia-a-dia, nas áreas dos autocuidados, da produtividade e do lazer. O terapeuta ocupacional, integrado numa equipa multiprofissional, torna-se um aliado efetivo na capacitação dos jovens com deficiência que frequentam o ensino superior ou que transitam para o mercado de trabalho, no desenvolver e sustentar hábitos de trabalho positivos e competências de estudo, de forma a poderem alcançar o sucesso na sua vida académica, aprender estratégias para viver na comunidade de forma bem-sucedida, adquirir competências de autodeterminação e autoadvocacia e no desenvolver e manter relações de suporte com os outros. O terapeuta irá trabalhar com os jovens ao nível da sua capacitação, das mudanças necessárias no seu ambiente e na graduação das exigências da ocupação. O foco será sempre para que as competências do jovem, as condições do ambiente e a graduação da ocupação possam apoiar um desempenho bem-sucedido. Quando falamos em justiça ocupacional, o foco muda, dirigindo-se para a análise das oportunidades de envolvimento que o ambiente proporciona à pessoa. É importante que todas as pessoas, e isto já se falou aqui muito, independentemente das suas características, tenham acesso a ocupações que as ajudem a desenvolver-se e a levar uma vida com sentido, encontrando o seu lugar na sociedade e no mundo. Para que tal possa acontecer, é importante que o ambiente, seja ele físico, social ou institucional, não restrinja, não marginalize e não segregue grupos específicos, como é o caso dos jovens com deficiência e incapacidade, das oportunidades de envolvimento que possam existir. Na perspectiva da justiça ocupacional, mais do que avaliar a pessoa e esperar que esta se encaixe naquilo que é considerado a normalidade, deve exigir-se que o ambiente seja desenhado por forma a acolher a diversidade e a acomodar as necessidades dos diferentes indivíduos. Reconhecendo e congratulando-nos com a evolução ocorrida nesta área até à data, já abordada pelo colega e muito aqui falada hoje, ainda existe muito caminho a percorrer e oportunidade para melhorias.
Tendo em mente a importância de a sociedade proporcionar as condições para que as pessoas possam desenvolver-se e colocarem os seus dons ao serviço de todos, torna-se importante identificar as variáveis que possam ainda estar a limitar este processo. De uma forma geral, observamos que, com frequência, jovens licenciados enfrentam precariedade e insegurança laboral, expostos a estágios não remunerados ou contratos temporários que, em vez de impulsionarem o desenvolvimento, promovem a exploração. Vivemos numa sociedade apelidada pelo filósofo Byung-Chul Han de sociedade do cansaço. Uma sociedade onde as pessoas se veem pressionadas a serem constantemente produtivas e a autossuperarem-se, o que provoca um desgaste psicológico intenso. As exigências vêm de dentro. As pessoas sentem-se obrigadas a maximizar o seu potencial, tornando-se ao mesmo tempo opressores e oprimidos de si mesmos. Este impulso de autoprodução contínua para o cansaço e a exaustão leva a condições como burnout, depressão e distúrbios de ansiedade. Segundo este autor, a obsessão pela produtividade acaba por corroer a capacidade de pausa, reflexão e contemplação, essenciais para o bem-estar e para o verdadeiro sentido de liberdade. Quantos de nós não nos conseguimos rever no que este autor diz? Este é o ambiente que também o jovem com deficiência irá encontrar no mercado de trabalho. No seu caso, esta realidade é ainda mais complicada, pois terá de lutar contra preconceitos adicionais, uma vez que a nossa sociedade ainda carrega estigmas sobre o que significa produtividade e capacidade. Estes preconceitos, muitas vezes enraizados na ignorância ou em ideias ultrapassadas sobre a deficiência, levam os empregadores a hesitar em contratar estes jovens, mesmo quando os mesmos têm qualificações e competências superiores. Há uma suposição errada de que a contratação de uma pessoa com deficiência representa um custo ou uma complicação adicional. Esta mentalidade não só limita as oportunidades para jovens talentosos, como perpetua a exclusão, em vez de promover o enriquecimento dos ambientes de trabalho. Assim, a inclusão das pessoas com deficiência nas empresas é um desafio complexo que envolve não só questões legais, mas sobretudo, como aqui já foi falado, mudanças culturais profundas. A implementação das cotas, já aqui referida, tem sido um primeiro passo. Contudo, o caminho para a verdadeira inclusão passa pela forma como a sociedade e os empregadores lidam com a deficiência no contexto profissional. Portanto, as crenças, como aqui já foram faladas. É importante existir alguma precaução no sentido de evitar, com as cotas, que se contrate para cumprir cotas, sem terem atenção às funções, se as funções que a pessoa irá desempenhar lhe permitirão desenvolver-se e encontrar um lugar no mercado de trabalho de acordo com as suas aspirações e competências. Este cenário coloca pressão para que não se ignore o potencial dos jovens com deficiência, que trazem consigo não apenas competências técnicas, mas também experiências de vida únicas e um olhar diversificado, fundamental num mercado em constante transformação. Existe um trabalho grande a desenvolver na área da informação e da sensibilização da sociedade e do mercado de trabalho para a remoção do estigma e para a mudança na forma como se entende capacidade e produtividade. Precisamos de um esforço conjunto entre universidades, empregadores e decisores políticos. As universidades podem e devem desempenhar um papel crucial, sensibilizando os futuros profissionais e formando-os para as práticas de inclusão. Já os empregadores poderão perceber que a diversidade é uma mais-valia estratégica e que contratar pessoas com deficiência não é um ato de caridade, mas sim um investimento na criação de equipas mais fortes, criativas e inovadoras. As universidades deverão facilitar aos jovens com deficiência e incapacidade, durante o seu percurso académico,
a aquisição de competências ao nível da autodeterminação e advocacia. É essencial que o jovem com deficiência ganhe consciência de que o normal não pode ser a sociedade exigir que o indivíduo se esgote na tentativa de não falhar, sobretudo num ambiente que pode não estar preparado para responder às suas necessidades, e que o mesmo tenha conhecimento dos seus direitos. Jovens com deficiência, assim como todos os outros, querem apenas a oportunidade de desenvolver o seu potencial, contribuir para a sociedade e construir carreiras com sentido. E cabe-nos a todos, como sociedade, criar as condições para que isso seja possível. A inclusão é um caminho longo, mas cada pequeno passo é importante. Precisamos de uma sociedade que valorize cada pessoa pelo que ela é e pelo que pode oferecer e não pelo que alguns acreditam que lhe falta. Tal como refere o Prémio Nobel da Economia, Amartya Sen, no seu livro Desenvolvimento como Liberdade, o desenvolvimento humano é mais do que crescimento económico. É a criação de condições para que cada indivíduo tenha a liberdade de realizar o seu potencial e contribuir ativamente para a sociedade. Se desejamos um verdadeiro desenvolvimento, devemos garantir que todos, independentemente das suas capacidades, tenham as mesmas oportunidades de serem produtivos, de se sentirem realizados e de serem independentes. Ao criarmos ambientes de trabalho mais inclusivos, mais justos e mais humanos, estamos a construir um futuro onde todos têm verdadeiramente um lugar. Muito obrigada. Chamamos ao palco a professora doutora Cristina Espadinha, da Rede de Estudantes com Necessidades Educativas Especiais da Universidade de Lisboa e pediatra pedagógico da Faculdade de Motricidade Humana. Eu tenho que ficar bem, não é? Tenho que ficar aqui ao pé disto, não é? Não posso fugir disto. Bem, eu vou tentar, mas eu acho que está mesmo na hora de seguir o conselho do meu professor, do João, e vamos só mexer um bocadinho, se faz favor. Está na altura de espreguiçarmos. Vamos lá espreguiçar, se conseguimos estar... Não mexer alemã. Exatamente, vamos mexer, esticar um bocadinho. Está bem. Portanto, ok. Stretch, everything, it's time, it's polite. And now I think you can hear me with another... Okay, I have to stop speaking in English. Só voltar para o português. Peço desculpa. No, please continue in English. It's like we feel really like we are in a kind of dystopia. We can hear everyone, we can see everyone, but we don't understand anything. Okay. I can try to make a mix. Yes. Okay. Então, eu vim aqui apresentar a rede o que é que a Universidade de Lisboa está a fazer, mas antes disso eu gostava só de retificar aqui um bocadinho o discurso inicial do nosso presidente aqui da Câmara de Oeiras, porque a Universidade, apesar de não ter legislação, tem vindo a fazer muitas coisas. Para além da rede de necessidades educativas da Universidade de Lisboa, podem conhecer também o GETAEDES, que é onde há uma série de gabinetes e nenhum deles... E agora vou só corrigir a Tânia, que falou sobre o gabinete de apoio à deficiência, ao aluno com deficiência. Já não temos destes gabinetes. Existem apoios a estudantes, gabinetes de apoio a estudantes com necessidades educativas, apoio à inclusão... As coisas estão a evoluir. Se calhar não com a evolução que nós queríamos, porque se fosse com a evolução que nós queríamos, não estaríamos aqui hoje. Porque este projeto não teria feito sentido nenhum, porque já estaríamos todos a ser inclusivos. E isto não é verdade. E por isso é que continuamos a precisar de falar destas coisas. Então vou-vos apresentar de uma forma muito breve. A nova Universidade de Lisboa é o produto de duas grandes universidades, da Universidade Clássica de Lisboa e da Universidade de Lisboa, e é importante falar disto porque a nossa realidade é uma realidade que ainda não é
uma verdadeira Universidade de Lisboa, ainda estamos em processo de construção, temos realidades e formas de estar diferentes. Nós estamos divididos por 9 campos, 80 unidades, mais de 80 unidades de investigação, temos mais de 400 cursos, mais de 50 mil estudantes, são mais que as mães, e vêm de todo o lado. 10 mil são internacionais. Ou seja, a nossa realidade, quer queira, quer não queira, já é a diversidade. Se calhar, muitas vezes fazemos como aqui, deixamos algumas pessoas completamente sem conseguirem participar. Later you can understand what I'm saying, but they are left over of the participation because we cannot arrange do the necessary arrangements to include everyone. But we try. It's not perfect, but we try. Também nesta evolução, estou a falar muito rápido. Okay. Também nesta evolução tivemos há 3 anos o primeiro doutoramento em Educação Inclusiva. Portanto, esperamos que para o ano comecem a surgir as primeiras teses de investigação nesta área. E esperemos que aqui a investigação consiga dar um boost para todas as áreas, desde a investigação, à área política, a novas práticas e que a Universidade consiga influenciar a sociedade. Números. Estamos aqui com uns números muito giros. Começámos a nossa rede em 2014, 2015 e já quase que triplicámos os estudantes com estatuto. Ou seja, aqueles que se metem a mãozinha no ar e dizem eu preciso de ajuda. Não quer dizer que sejam todos os estudantes que nós temos. Estamos longe disso. Aliás, este ano triplicámos o número de estudantes, mas se virem, pela primeira vez conseguimos que sejam cerca de 1% da população dos nossos estudantes. Claramente não estamos a abranger todos aqueles que precisam dos nossos apoios, mas cada vez espero que eles também precisem menos, porque as estratégias que nós queremos implementar de novas formas de ensino-aprendizagem consiga abranger mais estudantes. E não estamos a sinalizar alguns com especificidades. Mas também, continuando aqui nos números, temos cerca de muitos deles neste momento acabam por ser sinalizados com dificuldades específicas de aprendizagem, a área da doença crónica, do foro psiquiátrico ou da doença mental. E o que é que isto revela? Deixamos de ter o apoio só para os estudantes com deficiência para abranger. O estatuto não é para o aluno com deficiência. Mas, quando entram, por enquanto, os únicos contingentes especiais continuam a ser nas áreas das deficiências sensoriais e motoras. E, portanto, ainda não há aqui um total acerto. Se bem que se as coisas correrem bem, também não há necessidade de haver contingentes. Mas, até chegarmos lá, ainda vai demorar um bocadinho mais. O que é que nós temos aqui? Também começam a sair, muitos dos nossos estudantes começam a sair diplomados. E, portanto, a taxa de sucesso dos nossos estudantes com medidas específicas acabam por ter muito sucesso. Podem demorar mais um ano, mas não é uma coisa muito diferente de alguns outros estudantes que, teoricamente, não têm qualquer estatuto. Só 35 não renovaram a matrícula. Se bem que também foi um ano que as questões económicas também pesaram e quando pesam para todos, desculpem lá, quem tem uma deficiência ou tem uma necessidade específica, por exemplo, de saúde, normalmente tem uma dificuldade acrescida a nível económico e, portanto, o supérfluo será a educação e apostam em coisas mais importantes, como, por exemplo, manterem uma casa ou manter a alimentarem-se. Portanto, são opções de vida, não sei porquê, mas as pessoas fazem-nas. Então, como é que surge a Rede NE? Nós temos, como eu disse, 2 grandes universidades que se juntaram e quer uma, quer outra, tinham vontade de oferecer melhor suporte aos seus estudantes, todos. E começamos como um melhor modelo, uma vez que somos tão diferentes, então vamos criar uma rede que tem representantes de todas as escolas e tentar encontrar e fazer partilha de boas práticas.
Esta rede já tinha surgido na antiga Universidade Clássica com este nome e, portanto, depois acabámos por pegar nesse conceito e evoluir. Fizemos, e porque continua a não haver legislação a nível nacional, ok, vamos fazer a nossa legislação, fizemos o nosso regulamento, que neste momento já está, isto foi feito, desculpem lá, ele foi publicado em 2016, por aí, e claro que já está a precisar de revisão, estamos a tratar disso, e aqui um bocadinho o panorama de como é que, a nível dos nossos campos, cada uma das nossas escolas tem um representante e será esta a pessoa que vai sempre responder àquilo que for identificado. Mas nós temos diferentes tipos de resposta. Temos escolas, que são 7 escolas, que têm serviços de apoio ao estudante. Temos outras 7 que os apoios são feitos pelos gabinetes académicos, dos serviços académicos, e depois 4 que são a rede NE. Eu vou dar agora o meu exemplo. Eu sou da Faculdade de Universidade Humana. Nós não somos uma escola muito grande, somos uma escola pequenina, muito bem situada ali na Quisperada. Convido-vos a todos a visitarem. Se tiverem problemas de mobilidade, não vão. Desculpem. Porque nós estamos num alto e as questões da acessibilidade são mesmo complicadas. Mas, como é que é feito o apoio lá? Nós temos a vantagem na Faculdade de Universidade Humana, passando aqui a publicidade, temos o curso mais antigo de Educação Especial, fazemos formação de professores na área de Educação Especial, fazemos a nossa formação desde o tempo do INEF com disciplinas relacionadas com o suporte aos estudantes com deficiências, portanto a nossa tradição é muito grande. E por isso, cada vez que chega um aluno e aplica o estatuto, chega a mim, que sou coordenadora, e eu digo, ok, pessoa com PHDA, Ana Rodrigues, que é uma das maiores especialistas a nível nacional, vai para ela e então estabelecemos as medidas práticas. Ou então vai um aluno com dislexia, ok, professor Vitor Cruz é especialista na área, então vai fazer as medidas. Como nós temos esta vantagem, nós não precisamos quase de um gabinete específico para apoiar estes estudantes. Nós conseguimos com a prata da casa fazer isso. Mas há outras escolas que não. E, portanto, neste momento a rede está a criar aqui, acrescentar o nosso apoio especializado a qualquer professor a partir de uma consultoria pedagógica. Ou seja, temos consultoria pedagógica para aplicar novas formas, metodologias de ensino ativo, mas também quando um professor tem um determinado estudante e não consegue adequar as suas aulas, então pode requisitar e nós então faremos esse apoio. Já agora aqui também vou fazer publicidade. O que é giro é que nós somos muito concorrentes entre universidades, ok? Se calhar eu aqui pensaria 2 vezes. Eu fui convidada pela Universidade Atlântica a vir cá? Não, isto é concorrência. Na área das necessidades educativas especiais não há isso. Há uma entreajuda entre todas as escolas privadas, públicas. Quando nós já fizemos apoio a estudantes da Universidade Nova de Lisboa, que é mesmo a nossa concorrência. Não temos problemas destes. E isto é muito importante para as pessoas conseguirem crescer e conseguirmos melhorar as nossas práticas. As atividades que temos feito vão desde a área da formação, e vamos melhorar aqui muitos materiais da formação, da informação, as questões depois da empregabilidade, como já foram faladas aqui, e as questões da cultura. Nós tentámos pegar a partir da questão da diversidade para tentar criar uma cultura de universidade. Porque nós já éramos 2 escolas ou 2 instituições diferentes, com características diferentes. E como é que nós vamos encontrar pontos em comuns? Fizemos uma série de iniciativas. Aqui está o nosso site, que em breve vai mudar, porque nós estamos numa fase de revolução. Mas tivemos uma série de iniciativas, como o Lisboa é para Todos, em que foram feitas uma exposição com diferentes atividades de sensibilização e também, ao mesmo tempo, uma exposição fotográfica que foi lançada para toda a comunidade académica identificar barreiras para os estudantes com deficiência, para todos os estudantes com ou sem deficiência.
Depois tivemos também exposições interativas ali no Caleidoscópio, que se chamava Em Todos os Sentidos. Tivemos alguns eventos de disseminação, entretanto veio uma pandemia e de repente trava tudo e as coisas agora estão novamente a arrancar. Vamos continuando com os ciclos de formação, esses não pararam, e agora temos uma série de iniciativas que vamos lançar em breve. Lá está a consultoria pedagógica, é uma coisa que nós temos de novo, e eu estou aqui de coração aberto a dizer, se outras escolas precisarem desta consultoria, não pedagógica, para um caso específico, mas para ajudar a implementar novos serviços, novos apoios, estamos abertos a partilhar as nossas experiências. Temos algumas questões que vamos começar a abrir formações também para o público em geral, não só para a comunidade estritamente da Universidade de Lisboa, mas já temos outras iniciativas. Por exemplo, os últimos projetos de pedagogias ativas, a Universidade de Lisboa abriu a todas as escolas do país e, portanto, eu acho que é um bocadinho este sentimento de partilha que eu gostava de deixar aqui e que espero também ser disseminadora dos produtos que vocês criaram com este projeto, que eu acho que é muito importante nós termos algumas coisas sistematizadas, não é ter receitas, mas é ter guias orientadores para ajudar especialmente uma população muito, como é que eu ia dizer, muito frágil, que são os professores universitários. Os professores universitários são os únicos que não aprenderam a ser professores e, portanto, têm muito mais desafios do que os professores dos outros níveis. E, por isso, é muito bom ter aqui guias que os ajudem também a melhorar as suas práticas. Muito obrigada. Dispensa apresentações. O Dr. David Sotomayor, que desenhou, pensou este projeto, o propôs à call do Erasmus e foi um vencedor, e tem sido um vencedor do princípio ao fim, com uma equipa fantástica, our team, our partners that are here listening in Portuguese. I'm so sorry. But we promise that the videos that will be in YouTube will be translated and that you can then understand what you were now hearing. And well, David, you already know him, so I will talk in Portuguese for those who don't. Como já dissemos, foi nosso estudante de licenciatura e mestrado, e depois avançou também para a Nova, para outro mestrado e está a fazer doutoramento. E, a partir de certa altura da sua vida pessoal e profissional, e também aqui a estudar na Atlântica, enveredou muito pelo estudo da área da inclusão, por várias razões que se calhar vai falar, e que todos já também, de alguma forma, já ouvimos. E agradecemos muito à Atlântica, tenho muito a agradecer por tudo o que tem feito na área da inclusão e esperemos que não seja só a Atlântica e que este estudo e este trabalho, este projeto tenha consequências. Obrigada. E venho-vos apresentar o projeto IHETP, Inclusive Higher Education Training Program, apresentar o projeto e apresentar os seus resultados, mas antes de começar a apresentar alguma coisa, eu quero agradecer a presença de todos os meus convidados, os nossos convidados, não só por terem aceito, pela honra de estarem presentes, por todo o conhecimento que nos transmitiram e, sobretudo, porque ao transmitirem esse conhecimento, pouparam um trabalhão enorme de estar a fazer um enquadramento teórico que dá base a este projeto. Este projeto é o culminar de um sonho que eu tenho de há 2 anos enquanto projeto, desde há 6 anos, quando adquiri uma deficiência, quando estava ainda aqui no primeiro semestre do primeiro ano da licenciatura de GSC na Atlântica, e não teria sido possível sem uma equipa que está aqui presente ouvir-nos falar português, mas vou tentar arriscar falar um pouco as línguas deles.
Isto para agradecer, começando pela Arquivo de la Memoria. Vorrei ringraziare l'Archivio della Memoria per il loro impegno nel progetto e per l'eccellente lavoro svolto. È stato un piacere lavorare con voi. As dores za mulțumesc azi pentru angajamentul față de proiect și pentru muncă excelentă desfășurată. A fost o plăcere să colaborare cu voi. Agora está más fácil. Me gustaría agradecer a CESUR por su compromiso con el proyecto y por el excelente trabajo realizado. Ha sido un placer trabajar con vosotras. Gracias, David. Gracias. Wow. Chciałbym podziękować firmie Danmark Computer za zaangażowanie w projekt doskonała pracy współpraca. Państwem była przyjemnością. Mulasitski Kočman univerzitetskim prođe ola balalu klari ve geršetki tirdikleri mukemel çalışma için çekur etmek isterim. Sizinle çalışmak bir zevkti. Seninle de öyle. Seni seviyoruz. Rad bih podekoval Projduka za Jerič odrolani k projetu, a za velikaci praci. Bilo mi potešno in s vami spolupracovati. Isto para dizer que fazer projetos Erasmus não é só andar a viajar de um país para o outro, ter reuniões, divertir-nos, desenvolvermos os projetos em comum, mas também aprendermos um pouco da cultura e da língua de cada um. Finalmente, tenho que agradecer à Atlântica, primeiro por me terem mostrado o que era a inclusão, sem sequer perceber durante 3 anos. Só quando estava quase a completar a licenciatura é que eu fui convidado pela doutora Natália para assistir a uma conferência e fiquei assim a coçar o queixo a pensar, bolas, foi isto que eles andaram a fazer comigo durante 3 anos. Afinal, existe uma coisa chamada inclusão. Depois, quero agradecer também à Atlântica e à doutora Natália por terem apostado num ex-aluno com necessidades educativas especiais e, mais do que isso, por terem apostado num tipo do IT para desenvolver um projeto que aborda questões humanas e que requer características de relações interpessoais, nomeadamente para a liderança de um projeto que eu nunca imaginaria que tivesse. Então, passo para vos apresentar a motivação para este projeto. Já terá sido abordado por quase todos os anteriores oradores. Foram identificadas lacunas pedagógicas na formação de professores universitários, isto enquanto especialistas científicos em cada domínio que lecionamos. Mas, se for preciso, nós tivemos metodologias e técnicas de investigação na licenciatura, voltámos a ter no mestrado, eu tive a sorte de a repetir num segundo mestrado e voltei a ter no doutoramento. O que eu não tive nestes 4 programas de ensino superior foi a hipótese de escolher qualquer disciplina optativa que abordasse as metodologias de ensino. Também, neste projeto, não foi preciso fazer grandes sugestões
de novas metodologias. Não foi preciso inventar a roda. As metodologias já existem, estão documentadas, existe a legislação, requer ser posta em prática, requer ser fiscalizada. Eu, como aluno que adquiriu a deficiência no decorrer do curso, a maior dificuldade que tive foi encontrar informação. Ela existia, mas se eu não soubesse que existia um site, balcão inclui IES de DGES, os primeiros resultados que eu encontrava no Google nunca me apontavam para a informação necessária. Então, o objetivo deste programa é dotar os professores e o pessoal não docente com as competências necessárias para acolher estes estudantes e não só possibilitar o sucesso académico, mas possibilitar uma plena inclusão na vida académica em todas as suas vertentes. Também inclui o desporto, também inclui a vida social, inclui o alojamento para aqueles que saem de casa e do conforto dos seus cuidadores formais. Portanto, a vida académica não é só estudar. Começámos com um pacote de trabalho que envolveu o levantamento dos requisitos. Foi feito um estudo estatístico, tanto qualitativo como quantitativo, nomeadamente através de inquéritos online e de focos de grupo. Começámos pelos inquéritos, em que este projeto me começou a revelar que íamos ultrapassar todas as métricas a que nos tínhamos proposto. 450 professores nos 7 países a responder-nos ao inquérito foi o primeiro indicador de interesse da comunidade. Aqui veio confirmar o que eu já tinha feito na minha primeira tese de mestrado, que é um número assustador de 82% dos docentes não se considerarem preparados para lecionar para alunos com necessidades educativas especiais. Especialmente no ensino à distância, e o que a mim arrepiou da cabeça até aos pés foi ler que estavam especialmente preocupados se os alunos tivessem alguma incapacidade sensorial. Ou seja, se ele não conseguir ver, se ele não conseguir ouvir, se ele não conseguir falar, é um problema. Mas, a partir daí, desde que ele esteja na sala, há de conseguir aprender. Bom, na experiência no terreno, eu conheci uma amiga na Associação de Salvador que se queixava que, apesar dela ter direito a tempo adicional para fazer os exames, na verdade o exame dela acabava quando precisava de ir à casa bem. Porquê? Porque a partir daí o professor considerava que ela ia cabelar. Então, não serve de nada ter os direitos se não tivermos uma classe docente que esteja informada sobre eles. Com base nestas necessidades, desenvolvemos um currículo. São 7 módulos que começam na introdução à pedagogia inclusiva e à acessibilidade digital. Um segundo módulo que propõe o desenho universal para a aprendizagem e depois módulos específicos com metodologias de ensino e de acolhimento para estudantes com deficiências visuais, um módulo, auditivas ou de fala no outro, físicas no outro, intelectuais ou específicas de aprendizagem e, finalmente, outras que englobam as depressões, a hiperatividade e outros distúrbios comportamentais. O programa é apresentado numa estrutura modular que permite, por exemplo, o professor que recebe um e-mail a dizer que na sua turma este semestre vai ter um aluno com incapacidade visual,
então pode procurar apenas o módulo de incapacidade visual. Mas também propomos uma abordagem em que ele faça pelo menos o primeiro módulo, da introdução às metodologias pedagógicas inclusivas e à acessibilidade digital, o segundo módulo, com o desenho universal para a aprendizagem, e depois cada um dos módulos específicos. A abordagem recebeu um feedback muito positivo e apenas para quem estiver interessado será necessário completar os 7 módulos para receber uma certificação. Ou seja, temos uma certificação para cada módulo, uma certificação para cada percurso de aprendizagem específico de cada módulo e, finalmente, o programa todo. Durante a fase piloto, ultrapassámos também uma métrica que era o único KPI que tínhamos no projeto. Na reunião de kick-off com esta equipa, eu disse-lhes que ia fazer umas t-shirts com o número 210, que era o número de alunos que queríamos impactar. Na verdade, impactamos 504 na fase piloto. Este impacto foi evidente, aumentou significativamente a confiança e capacidade dos professores para aplicar práticas inclusivas nas suas aulas. Recebemos muito feedback qualitativo também, de sugestões para melhorar os nossos conteúdos, mas continuo preocupado quando a maior sugestão que recebemos é para incluir mais elementos visuais. São precisamente os mais difíceis de tratar em termos de acessibilidade digital. Finalmente, em setembro, recebi um mail que me levou ao céu. Foi uma professora a pedir-nos autorização para utilizar estes materiais pedagógicos na sua unidade curricular. Isso, para mim, foi o objetivo atingido com este projeto. Em termos de controle de qualidade, é com orgulho que anuncio que tivemos, entre os participantes no piloto, uma avaliação de 4.7 em 5 pontos possíveis. Qualitativamente, cá está, um elogio à clareza dos módulos que desenvolvemos, à aplicabilidade prática dos seus conteúdos e uma abordagem abrangente da formação, com sugestões valiosas para a melhoria, mas a preocupação, sobretudo, com o foco nos elementos visuais. Em termos de KPIs, nós tínhamos, na proposta com que submetemos o projeto, o único de 210 utilizadores no piloto, mas desenvolvemos muito mais ao nível do impacto e da comunicação. Esses continuam a ser largamente suplantados e... Aga, está daí? Já não. Creio que ultrapassamos, durante o piloto, mais de 20 e tal mil acessos num mês ao site. E ao longo do projeto suplantamos largamente todas as métricas com que sonhámos inicialmente. Mais uma vez, ter o maior feedback que temos em termos qualitativos é o exemplo de uma professora nos pedir para utilizar os nossos materiais como os seus materiais pedagógicos na unidade curricular. Assim, vou passar agora a voz à minha colega Joana Bach e a partir de agora é a nossa vez de começar a ouvir falar um bocadinho de inglês. Obrigado. Thank you very much. Congratulations on your good Polish, David. Hi everyone, my name is Joanna Bach. I came from Poland. I'm representing Denmark Computers. We have been partner in the iHatch project. Denmark Computers, me and my colleagues, we have been working on the first module, which is an introduction to the whole course. An introduction, so we are introducing the basic concepts for inclusive education.
And the specific needs behind this model, what are they? First of all, we aimed at identifying and reducing barriers to ensure students' equal and full participation. Also, we have decided it is necessary to explain the universal design for learning principles in order to have more flexible lessons and teaching strategies. Through this module also you will learn about different assistive tools and technologies. And also our aim was to introduce different modules for supporting open communication and different peer learning methods. This is the introduction module, but already we are proposing quite a few different methodologies. First of all, collaborative learning to foster the inclusive environment and also to promote different group activities and collaboration between students. In the module we also target assistive technology integration. Like I mentioned, because we are introducing different assistive tools to support the learning environment. Also, we are targeting differentiate instruction, which means that the material that is prepared should also meet the different needs, disabilities and abilities of the students. So in the module you will find about different methods in order to address a diverse group of students. Besides that, problem-based learning is also tackled in this module in order to support the important skills of critical thinking and also collaboration that are in need in all environments. Of course, the more standard methodologies are also proposed, like formative assessment and feedback-driven adaptation, in order to highlight the need of continuous collection of feedback and assessments to review the students' progress. We have divided actually the module into 6 different main topics. First of all, we introduce the definition of inclusive pedagogy. Then we go into the different principles to support inclusive lesson planning and teaching. After that, we also have developed content related to different strategies in preparing more inclusive and accessible materials for students. We mentioned the different assistive technologies, and also we focus a lot on the communication. In order to support dialogue and cooperation between different students. And there are some also legal points, as there should be. So that is Module 1, the introduction to the course. And following it will be Module 2, which has been developed by the partner from Italy. Good afternoon, everyone. I'm Chiara Milari, Erasmus Plus Project Manager and Evaluator for Archivio della Memoria, the Italian partner of the IHCTP project. Today, I will talk about the Universal Design for Learning, also known as UDL, which is the topic of the second module of our IHCTP manual. The specific needs behind this module are understanding universal design for learning and applying its principles and guidelines for the benefit of all kinds of learners. Following differentiated and personalized instructions related to universal design for learning and applying different strategies in doing it. Learning about technology and digital tools to support UDL implementation in assisting students with diverse needs. Inclusively and diversely assessing and evaluating within the UDL framework. And finally, creating UDL-informed and inclusive learning environments, optimizing accessibility and flexible design. We proposed a series of methodologies to tackle these identified needs. The first one is differentiated instruction based on learning variability, which will be standard-based, starting with diagnostic assessments using diverse presentation methods, varied examples, and deductive and inductive teaching. Then we have personalized learning approaches, which can be ILPs, personalized educational roadmaps for individual learners, or
adjustments to instructions or environment for diverse needs. Then the module delves into technology tools supporting UDL implementation, which are, for example, adaptive learning platforms, learning analytics, and digital resources, enabling educators to create customized pathways. Another methodology proposed in the module is universal design of assessment, also known as UDA, to increase access for the widest range of students possible and to accurately understand what they know and what they can do, also thanks to technology. And finally, classroom design for UDL implementation, which involves considerations such as flexibility, technology accessibility, sensory factors, and inclusive seating arrangements. The expected results of the following proposed methodologies are, first of all, mastery of UDL principles, meaning the full understanding and acquisition of competencies to effectively apply UDL principles to support diverse learning. Personalized instruction skills to be acquired in order to design and implement different personalized teaching strategies within the UDL framework. Integration of technology and ability to effectively use digital tools to enhance UDL practices, providing tailored support to students. And finally, inclusive assessment techniques. Using technology to evaluate the learner's progress. Thank you very much. Now my colleague from the Czech Republic will talk about the third module of the manual. Okay, hello, my name is Pippa Thompson and I'm here to represent the Czech partner. Today I will give you an overview of the module dedicated to supporting students with visual impairments. So visual impairments present unique challenges in the higher education context, which is traditionally heavily reliant on visual materials like presentations, reading assignments, graphs, charts, diagrams in order to convey knowledge. So the goal of this module is to equip educators with the skills and knowledge to create an inclusive learning environment for all students regardless of their visual ability. In order to address this challenge, the module that we developed begins with an overview of the different types of visual impairments and explains how each one requires a distinct approach. The module then moves on to focus on actionable strategies that an educator could implement. So these strategies include the physical layout of the classroom, optimizing that for increased inclusion, choosing and creating accessible learning materials, different instructional strategies, integrating assistive technology into the classroom, and collaborating with student support services. So moving on to the proposed methodologies within the module. Firstly, we have instructional strategies. So these include expectation setting and using diverse approaches such as experiential learning or multisensory teaching methods and different types of assessment methods as well. We then have the classroom layout considerations. So things like removing navigational barriers or optimizing lighting and the placement of assistive technology or utilizing tactile markers are really simple adjustments that can make a big impact. And when it comes to accessible formats for learning materials, the educator will learn the best practices, not just for choosing the best formats, but also for creating accessible documents, charts, and multimedia materials. So we also delve into understanding and integrating assistive technology with a focus on things like screen readers, braille technology, magnification software, and different applications that are available, as well as how to use them and when and where to use them. And finally, we touch on collaboration with student services, so understanding what services are available and when to reach out for additional support. So after completing this module, educators should have a comprehensive overview of visual impairments and the functional implications of those in a higher education setting.
They should also be able to design inclusive classroom layouts that support inclusion and encourage inclusive learning. They should be able to create resources that are accessible to every student and directly apply teaching methods that support students with visual impairments. Finally, they should become familiar with the assistive technology landscape and understand when, who and how to contact additional support. So to conclude, the module supports educators who are seeking to transform the traditionally very visual environment into one that is inclusive and supportive for all students, and equip them with the knowledge, guidance and tools to make every lesson an opportunity for inclusive learning. So that was our module, and I will now pass on to the Spanish team. Good afternoon, my name is Maria Barrales Fernandez. I'm a professor at CESUR Madrid in Spain. I'm also an occupational therapist, so I'm so honored to speak about the Module 4, which is dedicated to the methodologies for students with hearing and or speech disabilities to ensure the education system is full accessible to all the students. The specific, in this module, we address some of the most significant barriers faced by the students with disabilities, with hearing or speech ones. Those barriers hinder the ability to fully engage with the learning materials. Thus, to break those barriers, we have several points, which are recognizing the different types of hearing and speech disabilities and their implication with or for communication and learning, which is key. Second, our goal is to develop an effective communication strategy, introduce the assistive technology to facilitate the inclusion, promoting emotional and social environment for them to feel valued. The proposed methodologies are the communication strategy, as I said before, which is teaching sign language, using visuals and using augmentative communication system. Another strategy or methodology would be the classroom accommodation, that like using assistive listening devices, physical layout of the classroom, and using transcriptions and captions for videos and materials. Also a collaboration with a specialist, like those ladies, thank you very much for accompanying us. They are the exact example for this inclusive collaboration, which are the interpreters, the speech therapists, and the equipment to customize their education support and so on. The expected results would be that we aim several of them, but I'm going to settle some of them. The first would be we expect the better understanding of these disabilities. The second would be the implementation of technology support and the inclusive communication so they can thrive. The third would be to create a collaboration learning environment, to create this collaboration learning environment which allow the students to participate actively. And last but not least, improving the emotional and academic well-being by building social connections and the sense of belonging to these students. So that's the module 4 ending. Now, thank you very much for your attention, and I leave the floor to Professor Claudia Costa. Thank you very much. Thank
penso que estou bem posicionada. Boa tarde, eu vou falar em português. Os slides estão em inglês, mas vou falar em português. O meu nome é Cláudia Costa, sou professora de fisioterapia nesta casa, portanto, muito me orgulha que este projeto aqui esteja. E temos que animar, como dizia ali a minha querida amiga, temos que animar as coisas, não é? Portanto, o dia já vai longo e, portanto, como dizia, tenho um grande orgulho de fazer parte deste projeto e entrei neste projeto porque, entretanto, o David achou por bem que alguém que tivesse contacto específico com este tipo de pessoas, portanto, são pessoas que, como nós, têm outro tipo de dificuldades, nós temos as nossas, portanto, cada um de nós tem as nossas. A questão é que as nossas dificuldades são mais facilmente lidáveis, digamos assim, dentro do espectro da aptidão. Portanto, nós aqui vamos tentar, então, fazer com que seja mais fácil a inclusão. Portanto, começando aqui a minha apresentação, eu gostava de mostrar esta imagem só porque, portanto, o que nos calhou a nós, portanto, como fisioterapeuta podem calcular, a parte física é mais próxima, não é? Mas como vocês podem calcular, é o mais fácil, ou parece que é o mais visível. O que acontece é que, efetivamente, às vezes existem algumas limitações que poderão ser, por exemplo, uma espinha bífida, uma lombalgia crónica que tem que ser gerida especificamente. E não se vê. E, portanto, tudo o que não se vê e o espectro do que é as alterações, do que são as alterações físicas, são necessárias, efetivamente, também de demonstrar aos nossos docentes. Portanto, não é só um utente que, efetivamente, tem, ou um estudante que tem, que deambula com uma cadeira de rodas, que, efetivamente, pode ter uma dificuldade física ou uma deficiência física. Nessa sequência, portanto, temos aqui, por exemplo, este exemplo do outro estudante, em que, com canadianas, consegue, portanto, subir umas escadas que é completamente impossível para um estudante que deambula de cadeira de rodas. Só um parênteses, existem inclusivamente rampas que finalizam com dois degraus. Fantástico, não é? Portanto, 2 degraus é muito difícil, exatamente, altamente inclinadas. Portanto, estas são as questões e as políticas que já foram faladas aqui muito bem sobre o que existe e que já está efetivamente explanado, mas que não é operacionalizado. Portanto, o objetivo aqui deste projeto será, então, operacionalizar algumas destas componentes. Portanto, não me alongando muito mais, o objetivo deste módulo específico, então, é demonstrar a natureza e as causas de qualquer tipo de deficiência física. Portanto, dar aqui algum componente e alguma introdução básica do que são estas alterações e quais são os impactos clínicos ou quais são as implicações específicas no contexto da aprendizagem. O facto de alguém estar desconfortável, vocês já devem estar desconfortáveis, provavelmente, não é? Isso impacta, sem sombra de dúvida, a nossa componente metacognitiva para podermos efetivamente aprender. Portanto, dar este tipo de contexto foi uma das motivações. Portanto, desenvolver então a capacidade de perceber o que é criar aptidão física, portanto, criar as condições para alguém que tenha uma deficiência física. Portanto, também faz parte deste módulo. E outra questão que é muito importante é cultivar, portanto, promover uma cultura mais assim, promover uma cultura interdisciplinar, portanto, com os terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, psicomotricistas, etc., que tanto acompanham estes utentes numa perspectiva mais técnica, mas que faz todo o sentido estarem integradas e articuladas com os próprios docentes. Está bem? Portanto, este é também uma das motivações, sendo que, e colocamos aqui em grande destaque, e bebendo um bocadinho do modelo de saúde centrado no utente ou na pessoa, também aqui é centrado no estudante. Portanto, o estudante tem a sua dificuldade particular e, portanto, tudo vai girar à volta disso. E compreender, então, que tudo o que é deficiência física não vai ter só um impacto físico, mas vai ter também um impacto na perspectiva holística, portanto, quer do ponto de vista de saúde mental e também emocional. Portanto, estas foram as motivações. Eu acho que as metodologias já foram amplamente debatidas aqui pelas minhas colegas e minhas parceiras. O que é que nós, entretanto, especificamente abordámos neste módulo? Portanto, as acessibilidades, as estratégias de acessibilidade, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista de
ergonómico da própria sala, portanto, quer o contacto visual, não é? Portanto, alguém estar aqui completamente diferente de estar aqui. Portanto, se eu quero efetivamente estar com os meus colegas ao mesmo nível, eu preciso ter isto em atenção. E algo tão simples quanto isso e básico que às vezes nós não nos lembramos. Portanto, obviamente, as acomodações tendo em conta a sala de aula, a tecnologia que felizmente veio ajudar e muito, não é? Portanto, temos aqui competências digitais que permitem facilitar os nossos estudantes e depois, mais uma vez então, a colaboração com os especialistas, quer nos posicionamentos, quer na integração e no layout da sala de aulas, desculpe. Portanto, quais são os resultados esperados ou o que é que nós esperamos com este módulo em específico? E eu acho que é um bocadinho transversal a quase todos os módulos. Portanto, é promover, neste caso, o conhecimento do scope, portanto, do âmbito de todas as deficiências físicas ou de onde é que elas poderão advir. Fazer com que os professores possam ser também, portanto, serem advocates, portanto, desculpem-me utilizar aqui o estrangeirismo, portanto, da defesa do que é a acessibilidade física e como é que ela pode ser implementada de uma forma efetivamente eficaz, não é? Portanto, sinalizar tudo o que acha que efetivamente não pode estar bem. Implementar, então, estratégias que já há muito se falou aqui, não é uma questão de facilitismo, é uma questão de promover requisitos e igualdade, portanto, igualdade na diferença. Eu costumo utilizar muito este termo, que é, eu preciso de determinada competência para fazer, ou determinado livro para fazer determinada tarefa. Outra pessoa, para fazer a mesma tarefa, vai precisar de outra ferramenta. Portanto, tem a ver com as ferramentas propriamente ditas e não propriamente com, vou tentar ser um bocadinho mais proeminente, e não propriamente com... só com o que vamos fazer. Portanto, o objetivo aqui, desculpem, desconcentrei, mas vou-me voltar a concentrar. Isto faz parte. Tranquilo, Manita, tranquilo. Alguém está muito entusiasmado. Deixa-me ver. Ok. Dani. Ok, agora vou aqui. Tá, resolvido. Nada como aprendizagem, neste momento já sei como fazer. Portanto, eu dizia neste momento que, portanto, queremos então o mesmo nível de aprendizagem e para isso vamos promover as ferramentas para o mesmo nível de aprendizagem. Não se trata de facilitismo, trata-se sim de adequação. E, mais uma vez, fazer com que os professores então possam empoderar, portanto, criar competências específicas nos próprios estudantes, com necessidades educativas ou não, nos seus pares, não é? Portanto, nos outros alunos e no staff que não é docente ou que não é letivo. Promovendo, então, esta cultura de interdisciplinaridade. Ok? Muito obrigada. Vou passar agora a palavra à Dana, que é a nossa colega da Romênia. Well, it doesn't matter. I'm Dana. I work as a school counselor and I also teach psychology. I'm here to present you Module 6, which is dealing with mental disabilities and specific learning disabilities. Latest statistics say that almost 20% of our students are facing one or more disabilities, but some of them are not so visible, some of them are hidden. And these mental and these specific learning disabilities are the hidden ones. And also the international statistics say to us that almost 10% of the general population is facing some sort of learning disability, from which the most prevalent is dyslexia, which we all met somehow in our educational context. The module will try to respond to some of these issues and will try to offer some suggestions on how to deal with these problems in higher education. But I would like to use my remaining time. You will have also, of course, the general presentation of the module, and I hope you will have the curiosity to enter it and see the material. I will use my remaining 3 minutes trying to explain some
terminology. Because I'm a psychologist, I feel the need to put a psychological perspective on some of the terms that we use. And today we used very much inclusion. We used today inclusion, and I think you explained in Portuguese, you had this trying to explain what inclusion is and how complex is and how difficult it is. We also have tolerance. We also have acceptance. And the question is if these terms are overlapping or if they are interconnected somehow. And here is the explanation. Tolerance is the cognitive side, is the understanding and having the fair and permissive attitude towards what is different. Then comes acceptance, which is emotional. It's about the feeling. It's about recognizing the others and the differences without trying to change or to avoid or to exit from the change. And the inclusion comes on the top because it requires action, it requires engagement. So if you see, it's a three-layer value. We have on the floor, we have the tolerance. You can be tolerant without accepting, but you cannot accept without being tolerant in the first place. And you will be inclusive in the moment when you will combine the mind with the feeling, and you will be ready to do the action and actually create an environment where every person or every group is welcomed, is supported, is respected. So you see, we are not born, humans are not born with this kind of very strong and very complex value. It is a virtue of humankind. So we need to develop it, we need to grow it, and we need to practice it every day. It is not easy to be inclusive. It is a hard process. So one thing that we can do to practice this inclusion every day is to read the module 6 or all the modules in the inclusive higher education training program. Will ensure at least that the first level, the tolerance is there, and you open the door for the others, for the acceptance, and in the top floor, the inclusion. And now it's my turn. Gostaria de agradecer a David Sotomayor e a sua equipe, a Universidade Atlântica. Hi, it's me. I'm from Turkey, from Muğla Sıtkı Koçman University, and thank you very much, David and Natalia and Susanna and everyone from Atlantica for this great opportunity. Because it's really pleasure for us. Even we don't understand the native presentations, we catch really important points, and we know it's really a great opportunity to know in Portugal there are too many associations and non-governmental organizations or government-oriented organizations who are dealing with this problem, and also support inclusive higher education training in higher educations, or also in adult education or in vocational education, and everything. So as Dana mentioned, I'm just trying to add something more in her module and also the previous modules that our team generated. And Modulo 7 is related with more pedagogics and some other disabilities in the classrooms. We are following the same structures, and I'm going to mention about the specific needs behind the module. But the most important thing that as the teachers or the professors or the lecturers in the classroom, it's really important to understand who are the target group. So can you catch their eyes, can you catch their words, can you catch their emotions during the education period? Because we have more or less 45 minutes training courses, and it is not really easy even for us to be in the classroom physically and emotionally. And if you know there are some students who have some disorders,
the behavioral disorders, emotional disorders, or some attention disorders, it's even 10 times harder for them. So in this module, we try to underline what are these kind of spatial needs, and we focused an approach to necessary to understand these unique challenges happened in our classroom. And actually, as one of the authors, the co-authors of this module, when I finished the module, I said, okay, it's finished. But when I went to the classroom, everything was different, because I can catch some eyes which are looking differently to me, and I can catch some words which is repeating something, but I didn't mention during my class. Then I realized, although I called them, sorry for this word, but normal students, they are some not normal students with my meeting with my normal. Then I asked the students, if you need some special needs and some special support, please find me after the class. And surprisingly, 2 or 3 students came to my office and they said they have some attention disorders, they have some behavioral disorders, they have some understanding disorders. And I understand these, by the way, I am in the public administration department of the university, and we have 7,000 students in our faculty and 45,000 students in our university. Then in my class, it's full of 200, 300 students, I found that there is a neurodiversity in my classroom. So this means that this is a really lack of understanding in the policy frame, in the educational task, and in the maybe the curriculum, because we are developing a public administration and policy curriculum for everyone. But we don't know what is the real needs of these students, and even the professors of public administration and policy, maybe I don't have enough psychological knowledge or information to reach and touch these students. So this module, congratulations to everyone, the IHAP training program taught me how can I touch and how can I hear my students. So if you want to, as Dana suggests, go deep and dive what's happening in inclusive higher education training program, we really appreciate it. And so these are the special needs behind my modules. So what are the proposed methodologies? So like the other modules, we try to be more integrative and collaborative teaching strategies, because we need this. And this is actually the necessity of the multi-level governance in higher education. Because when we talk about the governance, we are always thinking about the other stakeholders. But the most important stakeholders of our classroom are the students. And if these students need special needs, the stakeholders' environment increase, their families, their psychologists, like the trainers, everyone can be the part of this classroom. So we have to be integrative and collaborative in terms of our education rules. And also the other methodology that we suggest, interactive and practical teaching methods, because as I said, the classroom is neurodiverse, and so you have to be open your eyes and open your ears, and you have to hear and see everything happen in your classroom. And we suggest a collaborative approach, and it's really important in involvement of the multidisciplinary teams in your classroom. So it's not only you and students, but the other parts of the society, and every voice can be counted. So what are the expected results? We are aiming to enhance the educator competence, improve student outcomes, long-term educational impacts, and feedback and continuous improvement. So these are the 4 important points that we reached by Module 7, but also with the other modules, because we are more or less touching the same word. Inclusivity is more important thing for the classroom. So thank you. Desculpem. Portanto, muito rapidamente, vamos então fechar aqui este simpósio, que já vai longo, mas acho que foi muito rico. E só tínhamos aqui, que gostávamos de tecer aqui algumas considerações e deixar aqui alguns pensamentos. Portanto, já aqui foi falada a CIF, portanto, a classificação
internacional para a funcionalidade. É um conceito que efetivamente tem as suas lacunas e tem as suas fragilidades, mas foi um conceito que me permitiu, de alguma forma, olhar para a pessoa como um todo, com as suas diferentes componentes. E nessa perspectiva nós optámos também por beber um bocadinho desta filosofia para fazer este módulo, ter então estas diferentes componentes e centrar então na necessidade de cada um dos nossos estudantes. Deixávamos então aqui alguns pensamentos para cada um, pensamos nós, cada um do espectro da nossa audiência. Portanto, relativamente aos próprios estudantes, será que sabiam de alguns destes direitos? Se não sabiam, quais são as limitações e quais são às vezes as crenças intrínsecas que fazem com que não se dirijam ou não reivindiquem os seus direitos? Aos professores, se efetivamente alguns dos desafios que foram tão amplamente explanados ao longo desta tarde, se vocês se revêem e se alguns deles não estão cá revistos, vocês não se importam então também de compartilhar connosco para que se possa então criar novas estratégias. E aos estudantes, aos pares, se alguma vez pensaram portanto, quais são as facilidades ou não que eles próprios têm e o que é que eles podem ter e como é que eles podem ser também uns stakeholders importantes para os seus próprios colegas e como podem ajudar. E depois, afinal, questão que é, muitas políticas foram faladas, foi abordado muitas declarações e muitos entendimentos, mas a operacionalização continua com algumas barreiras. Quais são elas e como é que nós as podemos, efetivamente, ultrapassar? Muito obrigada. Eu não sou tão poliglota aqui como o nosso professor David, portanto, só vou dizer obrigada a todos e